Tá gravando. Tá bem, obrigada. Então, mais uma vez, todos sejam bem-vindos à nossa 12ª Semana Acadêmica de Engenharia de Energia. O tema desse ano é Energia e Tecnologia, as perspectivas para o futuro. Então, vou passar um videozinho rapidinho de apresentação do Green, para vocês nos conhecerem melhor. Então, essa foi uma introdução, né, um resumo do nosso grupo. Então, o tema da nossa palestra, da nossa roda de conversa hoje, são equipamentos elétricos para geração de energia elétrica com biomassa. Os nossos ministrantes serão o Marcelo Lamas, bem-vindo. O Marcelo possui a formação em Engenharia Elétrica pela FURB de Blumenau, pós-graduação em Administração de Marketing, Comunicação e Negócios pela Univille. Ele possui 26 anos de atuação na WEG, eu estava olhando o teu LinkedIn, uma vasta experiência na área, além da experiência em soluções para a geração de energia elétrica com biomassa. Então, bem-vindo, Marcelo. Obrigado, agradeço pelo convite. E eu preparei uns slides para mostrar o que hoje se tem de equipamentos para geração de energia, o que se usa aqui no mercado nacional, América Latina, Europa, com relação a equipamentos elétricos para geração de energia. Eu consegui a autorização de uma empresa do Rio Grande do Sul, eu também sou gaúcho, sou de Pelotas, fiz curso técnico de eletromecânica na Escola Técnica Federal de Pelotas, hoje o IFSU. Depois vim aqui para Jaraguá do Sul, comecei a trabalhar na WEG como estagiário do curso técnico, e depois fiz esse currículo aí que você leu ali, fiz engenharia elétrica, fiz uma especialização em marketing, comunicação e negócios, eu atuo na área de engenharia de aplicação. Então, a gente vai até o cliente, onde ele tem um combustível disponível, aplicar os equipamentos para gerar energia. Então, é uma área técnica e comercial, porque vocês sabem que um dos pontos importantes da engenharia é a viabilidade econômica do negócio. Então, a gente trabalha com isso. Eu tenho alguns colegas que às vezes têm dificuldade para entender como que eu fiz engenharia e trabalho na área comercial, porque realmente a gente precisa fazer esses cálculos todos dessas análises de investimento para motivar o cliente a colocar o equipamento. Então, eu consegui uma autorização da Enerbio, que é uma empresa gaúcha que trabalha com aplicações de casca de arroz para geração de energia, e trouxe esse estudo de caso para apresentar para vocês. O meu plano é mostrar os equipamentos nos slides, explicar o funcionamento básico, o que se tem de tecnologia, e depois mostrar esse case, e aí depois a gente pode abrir para perguntas e trocar ideia sobre isso. Não sei se esse plano aí atende vocês. Claro, ótimo. Eu vou apresentar os outros ministrantes e aí a gente se organiza e aí eu já te passo a tela para tu apresentar. Tranquilo, talvez eu precise de ajuda na hora de apresentar ali, porque eu nunca fiz apresentação usando essa plataforma, mas eu acho que deve ser parecida com a do Teams, né? Sim. Tranquilo. Tá bem, obrigada. Então, hoje também com a gente vai estar a professora Sabrina Neves, né, para quem ainda não a conhece, ela é a nossa professora adjunta do nosso curso, né, de Engenharia de Energia. Ela também tem formação em Engenharia Química pela FURC de Rio Grande e o doutorado em Ciência e Tecnologia de Materiais pela URGS. Bem-vinda, professora.
Obrigada, agradeço a participação do Marcelo e da Amanda e desejo um ótimo evento a todos. Todos possam aproveitar da melhor forma e façam as suas perguntas, né? O Marcelo tem uma excelente experiência e que, com certeza, né, conhecendo a nossa formação e a nossa base curricular, vai ser bem útil para vocês. Também temos hoje a Amanda Martinello, que possui formação no nosso curso, né, Engenharia de Energia, 2020. A Amanda foi membro do PET. Me corrija, Amanda, tu ainda é membro do PET, desde 2019. Boa noite. Não sou mais. Como eu terminei a graduação, tive que deixar o PET. Sim. E a Amanda também possui experiência em pesquisa, na parte de pesquisa acadêmica, né, em biocombustíveis e energia solar. Então, seja bem-vinda. Sinta-se à vontade. Obrigada. Agradeço pelo convite. Também com a gente estão nossos professores, professor Enoque, nosso coordenador do grupo do Green, né, e o professor Fábio Tom, que é o coordenador do nosso curso. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Obrigado, professora Sabrina, aí, pela mediação deste evento. As boas-vindas aí, então, ao Marcelo. E eu também estudei na Escola Técnica em Pelotas, fiz eletrotécnica, e estou na expectativa aí de aprender um pouco de informações dessa área que não é bem a minha. E também agradecer aí a Amanda pela disponibilidade de fazer a mediação ali na questão da roda de conversa. E ao professor Fábio Tom aí para dar essa palavra também como coordenadora do curso. Obrigado, um bom evento a todos. Obrigado, professor Enoque, pela palavra. Eu tenho certeza que esse evento, essa palestra e a roda de conversa será profícua e trará altos conhecimentos ao nosso curso. E sejam todos bem-vindos aí. E estamos sempre com a parceria com a VEG. Aí nós temos dezenas de equipamentos da VEG. E estamos sempre falando da VEG nos nossos cursos, principalmente na área de instalações elétricas. Então, agradeço o professor Marcelo aí e coloco o curso à disposição para estar sempre divulgando aí os materiais dessa grande empresa que é brasileira e que nos orgulha muito. Obrigado a todos. Boa palestra. Obrigado, professores. Então, Marcelo, vou parar de compartilhar aqui a minha tela. Tem 3 pontinhos aí do lado da onde está o microfone, aí tem um botãozinho para apresentar. Uhum. Vocês estão vendo a minha tela já? Sim. Sim. E vocês estão vendo o meu cursor também? Sim. Ah, ok. Uhum. Posso começar, então? Claro, fica à vontade. Ah, ótimo. Muito bem, pessoal. Então, eu sou o Marcelo Lamas, eu trabalho na área de aplicações de soluções térmicas da VEG. Então, trabalho na área onde nós geramos energia através da biomassa e outros combustíveis. Eu vou apresentar para vocês, então, os equipamentos que nós usamos, com um foco principal nos equipamentos elétricos, que é a minha área, mas como a gente ia conversar com o público de vocês, que é engenharia de energia, já tive alguns alunos de engenharia de energia como estagiários meus aqui na VEG, né? Como eu estou há bastante tempo na empresa, eu já tive 28 estagiários. Então, converso bastante com eles com relação às unidades curriculares que eles estudam. Aí eu procurei trazer aqui de uma forma bem ampla
esses equipamentos. Em alguns eu vou poder entrar mais profundamente, e outros eu trouxe a título de curiosidade para trazer essa amostragem prática para vocês. Bom, soluções elétricas da WEG. Eu gosto de começar com esse slide que mostra alguns números. Essa não é uma apresentação corporativa, mas aqui tem dados bem importantes, né? Além da receita líquida da WEG, 17,47 bilhões em 2020, um valor de mercado de 159 bilhões, distribuidores em 120 países, 33 mil funcionários no mundo todo, 10% desses engenheiros, 70 mil motores produzidos por dia. O que mais me chama atenção nesse slide, e por isso eu deixo de falar por último, é esse item aqui, ó. Mais da metade dos produtos que foram vendidos em 2020 pela WEG foram lançados nos últimos 5 anos. Então, sempre há uma inovação muito grande com relação aos produtos, e por isso a atuação do engenheiro é bem importante dentro da WEG. Esse próximo slide mostra o P&D da empresa. A WEG investe cerca de 3% da receita líquida, 2,7% investido em 2020 em pesquisa e desenvolvimento, 469 milhões de reais investidos em P&D no ano de 2020. Nós temos parceria com as melhores escolas de engenharia do exterior, em Portugal, na Suíça, na Alemanha, na Inglaterra, as universidades aqui do Brasil também, e nós temos parceria com laboratórios de pesquisas e ensaios, sendo 70 no Brasil e 39 no exterior. Esse slide aqui mostra a experiência da WEG com relação à geração de energia. Nós temos aí mais de 202 mil alternadores já fornecidos, que são aqueles geradores de pequeno porte, principalmente para grupos diesel. Nós temos cerca de 3 mil hidrogeradores, geradores tocados à turbina hidráulica, e 848 turbinas hidráulicas já fornecidas. Nós temos na parte de eólica 647 megawatts em aerogeradores e 1.994 megawatts em geradores eólicos, aqueles geradores que são fornecidos para colocação em cima de torres de outros fabricantes de equipamentos eólicos. E nós temos 1.500 megawatts em geração solar, considerando as usinas de grande porte. E por último, essa parte de termoelétricas que nós vamos falar hoje, que são os geradores 2 polos e 4 polos, principalmente, onde nós temos uma base instalada de 1.960 turbogeradores. O turbogerador é um gerador acionado por uma turbina. E o turbogerador é um gerador onde a energia primária é a biomassa, é um combustível que vai ser queimado. E o hidrogerador é a água. Então, 1.960 turbogeradores, que vai ser o nosso enfoque principal aqui, e 1.192 turbinas a vapor. Num total aí de 89 mil megawatts já instalados. Bom, aqui nós temos um exemplo dessa aplicação que eu falei, onde nós temos o gerador. Então, esse equipamento aqui é o equipamento elétrico, o gerador. Aqui nós temos a turbina a vapor, o equipamento que vai receber a turbina, vai receber o vapor na turbina, então vai ter uma admissão de vapor, que vai movimentar a turbina está ligada no eixo do gerador, e tem um redutor aqui no meio, porque a turbina, ela gira na faixa de 5, 6 mil RPMs, e o nosso gerador, como ele é 4 polos, na maioria dos casos, ele gira em 1.800 RPMs, então nós precisamos ter esse redutor aqui. Se for uma aplicação com uma turbina, com o gerador 2 polos, a turbina tem um acoplamento direto com o gerador. Então, o rendimento do processo é maior, porque nós temos um equipamento a menos aqui. Então, é menos manutenção, menos um equipamento para dar falha, menos risco de falha, e a gente tem um aproveitamento melhor da energia quando usamos a máquina 2 polos. Eu vou também mostrar as diferenças das duas na sequência. Bom, tudo começa no princípio de funcionamento do gerador. Primeiro, vamos identificar os pontos principais de um gerador. Nós temos aqui a carcaça, que é essa parte externa, que é o invólucro da máquina. Na parte de cima aqui nós temos um trocador de calor. Quando a máquina é pequena, um motor de pequeno porte, esses de prateleras, esse que a gente tem na maioria das aplicações, ele tem um ventiladorzinho aqui no rotor, e ele é um motor autoventilado.
Conforme nós energizamos o motor, ele se autoventila com aquele ventilador, produzindo vento dentro da máquina, refrigerando a máquina. Quando a máquina começa a crescer em tamanho, tanto para motores quanto para geradores, nós precisamos ter um sistema de resfriamento. Existem vários tipos. Para esse porte de gerador que eu trouxe hoje, nós usamos um radiador aqui em cima. Então, é um trocador de calor ar-água, que recebe água, refrigera através de dutos aqui. Então, tem uma convecção aqui dentro. O ar quente vai circular e vai trocar calor. Mas vamos primeiro ver, então, os itens. Aqui nós temos o trocador de calor e essa peça aqui é o radiador. Aqui nós temos a carcaça embaixo. Os mancais são mancais de deslizamento. Ou seja, são mancais que precisam de um filme de óleo constantemente no apoio do eixo aqui, onde o eixo vai ficar assentado. Então, nós precisamos ter um filme de óleo sempre aqui. Por isso, existe um sistema de óleo que joga o óleo sob pressão aqui, mantendo sempre um filme de óleo entre o apoio do eixo e o mancal. Temos 2 mancais nesses geradores, um dianteiro e outro traseiro. Normalmente, eles são iguais. Às vezes, tem umas pequenas diferenças. Depois, nós temos aqui o eixo principal da máquina, que ele é inteiro. Ele começa aqui na frente, onde vai ser acoplado no redutor e vai até lá atrás. Nesse eixo é montado o pacote de chapas do rotor. Então, essa parte aqui é a parte girante, é o rotor da máquina, a parte que roda. Então, nós temos aqui os polos principais da máquina em corrente contínua, onde vai circular corrente contínua. E aqui na traseira, também ligado no eixo principal, nós temos a excitatriz, onde aqui nós estamos mostrando o rotor da excitatriz. Então, novamente, a carcaça da máquina, os mancais de deslizamento ou mancal de bucha, trocador de calor, radiador e aqui o rotor. Aqui em corte nós estamos vendo o estator. O estator é a parte estática, que é o bobinado de média tensão, que fica aqui na parte paradinha da máquina, e aqui a gente está vendo o pacote de chapas em corte. Como é que é o princípio de funcionamento desse gerador? Bom, a máquina primária, a turbina a vapor, bom, esse princípio ele vale para qualquer gerador. Pode ser um eólico, onde nós teríamos uma pá aqui na ponta de eixo, ou, no nosso caso, uma turbina a vapor que move esse eixo, gira esse eixo. Então, nós temos aqui esse conjunto todo girando, acionado pela máquina primária, pela turbina a vapor, energia cinética, ele move esse conjunto todo, e aqui na traseira que começa o efeito. Nós temos aqui no rotor um enrolamento trifásico. Então, um enrolamento com bobinas trifásico, e nós temos no estator da excitatriz, aqui paradinho aqui, 2 ímãs, eletroímãs. Ao redor, então, vários eletroímãs ao redor e 2 ímãs permanentes aqui. São ímãs permanentes de neodímio, ferro, boro. Essa foi a pergunta que fizeram na banca quando eu defendi meu estágio. Vocês vejam que pergunta capciosa. Qual é o material do ímã? Aí, por sorte, um cliente tinha uma vez me perguntado, e aí eu soube responder, neodímio, ferro, boro. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu explico qual é o material do ímã. Então, nós temos aqui o ímã neodímio, ferro, boro. E aí, quando esse conjunto aqui gira, o efeito magnético desses ímãs, um em cima e outro na parte de baixo, sobre essas bobinas trifásicas, o enrolamento trifásico em movimento, induz tensão nesse conjunto de bobinas. Essa tensão é alternada, porque o movimento é circular. Então, a gente tem na traseira aqui um jogo de diodos e varistores, uma ponte de Gretz, que vai retificar essa tensão alternada e vai trazer ela por um cabo por dentro do eixo, aqui nos polos principais. Esse gerador que nós vamos ver primeiro é um gerador 4 polos. Então, nós temos... A gente não vê aqui porque são polos lisos, então, visualmente, nessa imagem não conseguimos ver. Mas nós temos 4 polos definidos aqui, bobinados, uma parte bobinada, outra sem bobina, outra bobinada, ou seja, 4 partes bobinadas, que vão receber corrente contínua oriundas da excitatriz, desse mini gerador na traseira, e aí aqui o efeito vai ser o contrário. A gente vai ter condutores elétricos sendo percorridos por corrente contínua, ou seja, um campo magnético contínuo, porém girante, agindo num condutor que está parado aqui fora. Então vejam que aqui nós tínhamos um efeito de um ímã num condutor que estava girando, e aqui nós temos um eletroímã gigante girando, com corrente contínua circulando e jogando um campo magnético, ora positivo, ora negativo, em cima desses condutores do estator. E aí aqui no estator vai ser então induzida uma tensão, e quando ele estiver ligado na rede com o disjuntor
ligado, vai circular corrente e aí a energia do estator é que vai alimentar a carga. Então, esse é o princípio de funcionamento. Um conjunto PMG de ímãs permanentes agindo no enrolamento, onde induz tensão, essa tensão é convertida em corrente contínua, circula aqui no rotor, e os polos da máquina em corrente contínua induzem a tensão no estator, e o estator que vai alimentar o campo. Bom, essa tensão já é definitiva da máquina? Não. Toda vez que esse gerador estiver alimentando uma carga estável, e de repente você parte um motor de 1000 cavalos, tem uma tendência de dar um tranco nesse gerador, e, primeiro, a rotação cair. Mas aí a turbina tem um sensor de velocidade que lê essa rotação, tem essa sensibilidade de perceber que essa rotação da máquina está tendendo a cair e ela injeta mais vapor na turbina e não permite que a rotação caia. E nós temos também um regulador de tensão que age aqui no estator da excitatriz, que da mesma forma, quando a gente parte um motor de grande porte, tem uma tendência da tensão nos bordes do gerador cair. Então, esse regulador de tensão faz essa leitura em milissegundos e excita mais ou menos o gerador. Porque acontece o mesmo efeito quando, de repente, um motor desse de 1000 cavalos desliga. Por algum motivo, abre o circuito, o disjuntor abre. Então, sai uma carga muito grande. Aí, acontece o efeito ao contrário. O gerador tende a acelerar, porque ele estava carregado, e aí o regulador de velocidade da turbina vai tirar o vapor da turbina, vai controlar essa rotação. Percebam que essa rotação tem que ser síncrona, ele gira em 1800 RPM, porque senão a gente não consegue ter os 60 Hz na tensão senoidal que o gerador está entregando para a rede. Então, quando a saída de uma máquina de grande porte, também tem essa tendência da tensão subir. E aí o regulador de tensão, em milissegundos, vai fazer uma leitura e vai segurar isso. Então, esse é o princípio de funcionamento do gerador. Gerador da WEG, os polos estão no rotor. E aqui está o estator. O estator é em média tensão. Média tensão, o valor usual, 13.800 volts, para esse tipo de equipamento que eu vou apresentar aqui. Existe também em 4.160 volts, e existem os geradores de baixa tensão, os mais usuais. 440, 380, 660, que isso vai estar relativo à tensão que o cliente tem na planta. A necessidade de tensão que ele tem lá vai ser a tensão que vai ser fornecida do gerador. Mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Até mesmo aqueles pequenininhos lá, para grupo diesel, o princípio de funcionamento é esse. Uma excitatriz e um conjunto principal de bobinas, os polos definidos, e aqui o trocador de calor. Bom, essa aqui é a nossa linha ST41. Esse é o gerador mais moderno que nós temos hoje no mercado. É uma linha que foi lançada pela WEG em 2017, faz parte daquele mais de 50% de produtos lançados nos últimos 5 anos. A WEG lançou essa linha tentando ter um aumento de competitividade, uma melhoria de performance, melhoria de rendimento e uma redução da massa. Aqui nessa imagem a gente vê o trocador de calor com o radiador. Então é um radiador similar ao de automóvel, onde entra a água, circula e volta. É um circuito fechado. A temperatura de entrada dessa água recomendável de projeto é 30 graus. Então normalmente o cliente tem na planta torres de resfriamento, e essa torre entrega uma água industrial com um certo pH e várias características, pressão, vazão e temperatura. Essa temperatura é 30 graus. Então, a gente precisa que tenha lá uma torre de resfriamento que entregue a água necessária para o trocador de calor em 30 graus. Essa água não é exclusiva para o nosso equipamento. Normalmente tem um circuito de água para alimentar a caldeira e outros itens da planta. O nosso equipamento é um a mais nesse processo. Da mesma forma, o sistema de óleo para lubrificar o mancal. Normalmente, ele já tem um sistema de óleo para turbina. A turbina, como é um equipamento mecânico, demanda muito óleo. Então, o nosso equipamento aqui vem uma ramificação do óleo da turbina para poder refrigerar o mancal do gerador. O gerador é só um item a mais naquele sistema complexo. Não é necessário fornecer o gerador com uma torre de resfriamento, nem fornecer o gerador com um sistema de óleo. Ele pode funcionar com equipamentos, com itens vindo do outro fabricante. Bom, aqui nós temos, então, as características dessa linha ST41. A faixa de potência dela vai de 3 megawatts até 55 megawatts. Quando nós falamos de turbogerador na máquina elétrica, a potência é sempre dada em kVA ou MVA,
porque é a potência aparente. A nossa máquina fornece tanto a potência ativa quanto a potência reativa. E acontece uma confusão natural com o pessoal da turbina a vapor ou da turbina hidráulica, que eles trabalham sempre com megawatts. Então, quando ele me diz assim, eu preciso de 8 megawatts, a minha turbina é de 8 megawatts, eu já sei que o meu gerador vai ser de 10 MVA, com um fator de potência 0,8. O fator de potência 0,8 é o pior caso. Normalmente, na planta, essas máquinas funcionam com 0,92, 0,93, 0,95, 0,97. Mas o usual de projeto é o 0,8, que é o pior caso para o gerador. Ele operando acima de 0,8, o gerador fica mais folgado. Fatores de potência muito baixos implicam em temperatura mais alta no rotor. Então, 0,8 é o pior caso e a gente usa no projeto o pior caso. Atenção, 50 Hz 11 kV, que é mais usado no restante da América Latina, e para nós aqui o padrão nacional 60 Hz 13.8. Mas como eu falei, existem casos em 4.16 para máquinas menores. Aí nós temos uma outra linha, que é a linha GPW, que é uma linha um pouco menor que a gente pode aplicar o produto. É uma máquina para área segura, não é para classificação de área, mas tem casos aí, como a Petrobras, por exemplo, onde a gente tem combustível na plataforma e outros itens de risco, onde é necessário fazer um projeto para área classificada. E aí nós podemos fazer também, temos casos dessa aplicação. Temperatura ambiente padrão de 0 a 40 graus, o grau de proteção é fechado, IP54, então é uma máquina fechada, o circuito de ar é fechado, o circuito de água também é fechado, essa máquina, então, ela pode ficar com uma simples cobertura em cima dela que ela permite a operação porque ela é fechada. Mas, normalmente, os clientes fazem uma casa de força, vou mostrar uma foto adiante para vocês. Classe de isolação F, ou seja, a máquina é projetada ela tem materiais que permitem que ela chegue na potência nominal com até 100 graus de elevação de temperatura. Porém, o nosso padrão da WEG, o nosso diferencial no mercado, nós projetamos nossas máquinas para trabalharem com elevação de temperatura classe B, ou seja, a máquina trabalha fria. Ela tem uma reserva de temperatura, o que lhe dá uma maior vida útil. É um exemplo mais clássico, é um caminhão. Você tem um caminhão, você trabalha com ele sempre totalmente carregado. E você tem um caminhão que você trabalha com ele a meia carga. Com certeza, ele vai durar mais tempo. É o caso do nosso gerador. Ele é preparado para suportar até 100 graus, mas projetado para chegar em 80 graus de elevação de temperatura quando ele estiver na potência nominal com corrente nominal, a plena carga. Ele pode ser com eixo liso ou flangeado, e o sistema de ventilação IC81W significa que o trocador de calor dele está no topo. Existem aplicações que o trocador fica no fosso, mas isso já está em desuso. Bom, acessórios. Essa máquina, como padrão de fábrica, ela já sai com vários acessórios. Ela tem o PT100, 3 por fase, ou seja, o detetor de temperatura que permite o acompanhamento contínuo da temperatura nas fases, que é onde circula a corrente do gerador, e lá dentro da ranhura, lá dentro da máquina, onde não está circulando a ventilação, onde a gente tem o pior caso para o isolante. Então, a gente consegue acompanhar essa temperatura lá dentro. Nós temos 2 PT100 por mancal, então a gente mede também a temperatura no mancal, como eu falei, precisa ter circulação de óleo, então a gente precisa ter essa temperatura bem controlada ali. Escova de aterramento do eixo, caso haja alguma corrente parasita circulando, tem uma escova para drenar essa corrente. O mancal traseiro é isolado, para evitar também essa circulação de corrente. Nós temos visores de fluxo de óleo, de medidor de vazão de óleo, válvula de vazão de óleo, e uma previsão para um sistema de injeção de óleo sob pressão, e uma previsão para sensor de vibração. Por que previsão? Porque um sistema de vibração custa muito caro. Normalmente, fornecer com equipamento elétrico encarece muito. E a turbina, que é o equipamento mais caro do conjunto turbogerador, vem já com o sistema de vibração. Então, a nossa máquina fica com uma espera para receber esses sensores e fazer a leitura lá no sistema da turbina. E esse jacking oil, o sistema de óleo sob pressão, é um sistema especial que é usado quando a gente desliga a máquina para evitar que não tenha aquele filme de óleo entre o eixo e o apoio do eixo. Tem um sistema que fica ejetando óleo sob pressão durante o desligamento e parada total do equipamento. Bom, nos radiadores e no sistema de refrigeração principal, nós temos um trocador de calor com tubos de cobre, aletas de alumínio e estrutura em aço carbono. Temos o visor de fluxo de água, então a gente consegue ver quando o operador vai lá na planta,
Antigamente o operador passava o dia todo do lado da máquina. Eles tinham uns termômetros onde ele ficava anotando as temperaturas. Hoje não. Hoje todos esses itens vão para uma sala de comando, onde ele fica com o computador em frente acompanhando isso. Então, nós temos um visor de fluxo de água lá em loco, caso ele precise verificar. Temos fluxostado na entrada de água, que indica que está havendo entrada de água. Temos detetor de vazamento de água. Como esse radiador fica em cima da máquina, nós temos que ter um detetor de vazamento, porque havendo vazamento de água, vai diminuir a refrigeração da máquina, e isso vai implicar em aumento da temperatura do gerador. E é por isso que nós temos essa série de PT100 na máquina. 2 no ar frio, 1 no ar quente, 1 na entrada de água e 1 na saída de água. Ou seja, como o ar circula, ele sai frio do radiador, passa dentro da máquina e retorna quente. A gente mede essa entrada dele frio e a saída quente para ver se realmente o sistema de troca de calor está sendo eficiente. E na entrada e saída de água da mesma forma. Eu falei que a água entra com 30 graus. A gente precisa medir essa entrada e a saída para checar se a máquina está operando a contento. E nós temos também uma válvula de alívio de pressão de água, caso essa pressão fique acima da esperada. Bom, a máquina é fornecida com placa de ancoragem. A placa de ancoragem serve para fixar ela na base. Chapas de nivelamento, que são usadas quando a gente está fazendo o nivelamento da máquina na instalação, e chumbadores, que são uma espécie de guarda-chuva que ficam presos no concreto, segurando a máquina junto à base. Principalmente em caso de curto-circuito, a gente tem que garantir que a máquina não vai se mexer. Então, esses chumbadores são usados para isso. Além disso, nós temos outros acessórios, TCs, TPs, para-raios, capacitores, que podem estar no gerador ou podem estar nos painéis. A WEG, como fabricante, recomenda que todas essas proteções estejam nos painéis. Nós temos uma pista de runout, um jogo de ferramentas especiais para manutenção. Essas ferramentas especiais são quando o cliente compra uma máquina e ele não tem uma ponte rolante que suporte todo o peso da máquina. Então, a gente recomenda que ele tenha lá essas ferramentas especiais, de modo que, em caso de manutenção, ele consiga desmontar a parte interna da máquina para poder fazer o transporte, colocar no caminhão e despachar para a fábrica ou para uma oficina aquilo que precisa ser consertado, né? Nós, como fabricantes, nós temos uma oficina que faz a manutenção dos nossos equipamentos. A gente recomenda também sobressalente para o comissionamento, para quando ele vai comissionamento ou startup, é quando ele vai colocar a usina para operar pela primeira vez, ou depois de uma parada longa. E 2 anos de operação, também é bom ele ter esses acessórios para uma troca rápida em caso de necessidade. E nós temos os ensaios que nós fazemos em todos os equipamentos. Os nossos laboratórios da WEG são certificados pelo Inmetro. Como nós somos fabricantes de vários itens, a gente tem certificação do Inmetro para fazer testes em todos os produtos de maior porte e dos acessórios deles. Bom, aqui a gente tem uma imagem em corte do rotor. Então, aqui no rotor, a gente tem, essa imagem aqui da direita primeiro. Aqui a gente tem as bobinas em corte, então vocês vejam que são bobinas de fio retangular, então quer dizer que a corrente aqui é bem alta. E aqui nós temos uma capa magnética que segura essas cabeças de bobina, porque aqui nos extremos, a velocidade centrífuga, a força centrífuga é muito grande, e a velocidade periférica também. Então a gente usa uma capa magnética, que é um equipamento importado, é chamado de capa de aço, capa magnética, tem vários nomes. É uma capa magnética que segura as cabeças de bobina para evitar que a força centrífuga queira jogar para fora essas bobinas nesse ponto. E quando as máquinas são menores, a gente tem uma bandagem, que são várias fitas que dão essa segurança mecânica para a máquina. Então, só nas máquinas de grande porte que se usa a capa magnética. Bom, aqui a gente consegue ver o sistema de resfriamento da máquina. Vamos primeiro nessa imagem aqui da direita. Então, como eu falei, aqui nós temos o trocador de calor, que é o conjunto, essa peça toda, e aqui nós temos o radiador. Então, o ar sai frio, após trocar contato com os tubos do radiador, ele fica frio, então ele desce frio. São 2 circuitos de ar, um à direita e outro à esquerda, esse ar frio desce, passa aqui nas cabeças de bobina, ó, aqui que está aquela capa magnética, aqui nas cabeças de bobina do estator, nessa imagem em corte. Então, esse ar frio passa, circula dentro da máquina, circula no entreferro, circula aqui no rotor, ó, vejam. Ele passa e circula aqui no rotor. Ele é puxado para cá através de defletoras que forçam ele a ter esse circuito. Então, a defletora traz o ar frio para dentro e empurra para fora o ar quente.
Então, o ar frio desce, refrigera todas as partes da máquina e retorna quente pelo centro. Vejam que nós temos aqui uma tomada de ar frio para a excitatriz. No passado, já foi um calcanhar de Aquiles dos fabricantes a excitatriz, porque ficava uma temperatura alta. Aqui, como tem diodo e varistor, são equipamentos que são frágeis, né, que requerem um cuidado um pouco maior. Então, a gente tem um sistema que traz o ar frio, troca calor e devolve o ar quente para dentro da máquina. Então, esse é o sistema de fluxo de ar. Aqui nós temos uma outra imagem em corte que mostra, no lado esquerdo, então, a excitatriz. Temos uma roda de diodos, uma excitatriz principal e uma excitatriz auxiliar, que é um PMG, que é o equipamento que vai gerar a tensão do regulador de tensão. Então, lá no começo, eu disse para vocês que a gente tinha 2 ímãs aqui que criavam um campo magnético. Mas conforme o gerador vai operando e vai subindo a tensão, nós temos outros eletroímãs que vão aumentar esse campo magnético. E esses eletroímãs são alimentados por essa excitatriz auxiliar, uma PMG. Então, uma excitatriz com ímãs permanentes que vão ajudar na alimentação desse conjunto de excitatriz aqui, conjunto todo. Então, excitatriz auxiliar, excitatriz principal. E aqui nós temos ao redor do rotor os polos principais em 4 polos, com aqueles fios retangulares em corte. Quando a máquina fica muito grande, o fio é sempre retangular. Então, tanto a parte do estator quanto do rotor é um fio retangular fabricado na WEG. Nós temos na WEG hoje a 2ª maior fábrica de fios do Brasil. Então, nós compramos o vergalhão, fazemos o fio, trefilamos, esmaltamos e usamos o fio nos nossos produtos. Desde as bobinas de média tensão usadas nos geradores, nos aerogeradores, como aquelas bobinas bem fininhas lá, o fiozinho de cabelo usado para bobinar os contatores. Nossas fábricas de fios são aqui em Jaraguá do Sul, onde eu estou, e em Itajaí. Bom, aqui é o trocador de calor em corte, que é uma pergunta comum que os clientes fazem. Poxa, mas eu vou botar em cima do gerador um duto de água circulando água, não vai cair água dentro da máquina? Bom, embaixo da máquina nós temos uma série de canaletas inclinadas, onde, havendo vazamento de água, essa água cai nessas canaletas aqui, fica armazenada lá e ela aciona um detetor de vazamento de água, que é uma espécie de bandejamento. Essa água caindo ali aciona a proteção da máquina. Bom, essa aqui é a carcaça da linha ST41. Ela hoje tem 75% da altura da outra linha, da linha anterior da WEG. Então, a gente conseguiu reduzir a altura da carcaça. Tem uma imagem à frente que vai deixar mais claro isso. Bom, essas aqui são as ferramentas de cálculo que a nossa engenharia usa. Então, nós temos simulações estruturais, simulações CFD e simulações Maxwell durante o projeto. A nossa linha ST41, a gente teve melhorias na ventilação, na distribuição da vazão de ar, na redução das perdas mecânicas e na otimização dos processos. No estator também nós otimizamos os processos, alteramos o conceito de fixação e também otimizamos o projeto elétrico. E a carcaça, a gente alterou o conceito e otimizou os processos produtivos. Esses estudos que nós fazemos, eles são feitos de forma virtual e através de prototipagem. Para vocês terem uma ideia, na WEG, no ano de 2020, nós fizemos 900 protótipos de peças, o que dá uma média de 3 protótipos de novos equipamentos por dia. E quando eu falo isso, eu estou me referindo a máquinas elétricas somente. Então, é uma área de P&D muito grande, pesquisando melhorias para otimizar os produtos, para que eles fiquem cada vez mais competitivos, tecnológicos, e atendam a necessidade do cliente. Na indústria de alimentos, por exemplo, onde todo dia o pessoal lava com jatos de água, nós temos uma linha, a W-Wash, que é uma linha de motores aptos a receber um banho de água todo dia, sem danificação da usinagem, né? Que a gente sabe que o inimigo número 1 do eletricista é a umidade, né? Então, para que a umidade não prejudique a máquina, nós temos todo um sistema de usinagem, de bandagem, de acabamento da máquina, que permite que ela receba o jato de água e que essa água não entre no interior da máquina. Bom, aqui então nós temos outros gráficos que mostram os estudos que a nossa engenharia faz antes de levar para a confecção das peças e realização dos protótipos, né? Para essa linha ST41, nós, como são máquinas grandes, né, a gente já teve a oportunidade de fabricar para todas as carcaças e potências
geradores. Nós temos cerca de 60 geradores dessa linha ST41 fornecidos a partir de 2017, quando nós lançamos a linha. Então, é um equipamento que os estudos começaram em 2015 e nós lançamos em 2017. Aqui, os ventiladores, que são aquelas peças que eu falei para vocês que puxam o ar e fazem o circuito funcionar daquela forma, quente ou frio. Aqui nós temos as bobinas do rotor, aqui nós temos a traseira, o jogo de diodos e varistores, e aqui a parte da excitatriz. As caixas de ligações, que vão ser do tamanho de acordo com a necessidade, todos aqueles sensores que eu falei que a máquina tem, vêm para essas caixinhas e daqui vão ser ligadas nos painéis, nas proteções e nas medições. Aqui é a carcaça, onde o estator, aqui nós temos uma imagem sem o rotor, sem a parte interna, aqui é o estator e aqui é a fixação do estator na carcaça. Bom, aqui é um comparativo de potências da linha ST41. O vermelhinho era a potência antiga e o azul a potência da linha ST41. Então esse é um comparativo VEG com VEG, da linha antiga para a linha nova. Então nós tivemos grandes saltos. Por exemplo, na carcaça 1000, essas dimensões aqui, ó, carcaça 1000, 1120, é a distância em milímetros da base do motor ou do gerador até o centro do eixo. Então, na carcaça 1000, nós demos um salto de 22,5 MVA para 42,5 MVA. Então, nós tivemos um salto muito grande nessa carcaça. Na carcaça 1120, de 37,5 para 62,5. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, com essa mudança de linha com redução de carcaça, ou seja, numa mesma carcaça, tirando mais potência, a gente consegue substituir um equipamento antigo da WEG ou de outros fabricantes pelo ST41. Eu peguei um exemplo aqui de um gerador de 15 megawatts, ou 18.750 kVA, na carcaça 800. Esse gerador ficou com 18% a menos de massa, ele ficou com um KCC maior, então ele é mais estável a relação de curto-circuito. Quando há um curto-circuito, a máquina está mais estável, ela suporta mais o tranco, e uma reatância transitória menor, ou seja, ela tem uma menor queda de tensão quando a gente tem uma partida de uma grande carga. Essa imagem esclarece tudo. Ó. Essa aqui é a linha antiga e essa aqui é a linha atual. Vocês vejam quanta tecnologia que tem aqui, que às vezes a gente tem até uma certa dificuldade para explicar para o cliente como que a máquina reduziu tanto. O cliente, às vezes, fica inseguro. Se ele é muito tradicional, ele fica inseguro. Ele acha que ele está comprando um equipamento muito frágil. E, na verdade, é tecnologia. A gente conseguiu mudar os conceitos, mudar a máquina, como eu mostrei antes ali, eletricamente, mecanicamente, mudamos o circuito magnético, fizemos um reestudo e lançamos essa outra máquina, que é uma outra plataforma, uma outra base de equipamento. Aqui é uma vista em 3D desse gerador novo comparado com o gerador antigo. Qual a vantagem de ter uma máquina menor? O frete é mais barato, é mais fácil para descarregar e montar, a base civil fica mais enxuta, a estrutura da casa de força também, capacidade da ponte rolante, que é uma coisa cara, porque você coloca uma ponte rolante em cima de um prédio, tem que ter um prédio que suporte a capacidade que ela vai transportar, né? Facilidade de manuseio, uma peça menor, facilidade para manutenção e os chumbadores também são menores. Bom, todos os catálogos e manuais da linha ST41 estão disponíveis no site da WEG em todos os idiomas. Aqui tem manuais de operação, instalação e de especificação também. Aqui é um exemplo da máquina já instalada. Aqui nós temos uma turbina. Em 2017, a WEG adquiriu a TGM, que é uma empresa de Sertãozinho, interior de São Paulo, que é o fabricante de turbinas, é o maior fabricante de turbinas nacional. Então, hoje, é uma empresa do grupo WEG. Ela ainda chama TGM porque tem uma marca muito forte no mercado, uma base instalada muito forte, então é uma empresa do grupo WEG, WEG TGM. Vocês vão ver aqui que esse conjunto ainda tem a turbina laranja, mas hoje o nosso padrão é o azul. Já estamos fornecendo integrado toda a solução, então é vendido o gerador, a turbina e o redutor em conjunto. Aqui nós temos um outro modelo de gerador, vocês vejam que o tipo de casa de força muda de cliente para cliente. Essas fotos foram feitas antes do piso final. Geralmente essas fotos nós conseguimos com os nossos engenheiros de campo, quando eles vão fazer a instalação das máquinas ou supervisionar. Normalmente o que a gente fornece é uma supervisão de montagem. Então, os mecânicos para fazer a montagem, o cliente já tem lá na planta. Então, a gente não precisa mandar uma equipe de 10 pessoas. A gente manda um supervisor elétrico, um mecânico e um de automação que acompanha a montagem do equipamento até ela ficar operando. E alguns clientes contratam 10, 15 dias de operação assistida para acompanhar
esse desenvolvimento da máquina nos primeiros dias, até ele ter segurança para operar. A recomendação que nós damos como fabricante é que ele já tenha as pessoas contratadas que vão operar essa planta, que são os operadores, para que eles estejam lá na época da montagem da planta para ver os testes, todos os problemas que podem ocorrer durante uma instalação. Porque nesses testes são simuladas as falhas, todos os trips da máquina. Então, quem estiver lá e acompanhar esse teste, já vai ter um treinamento em campo de como proceder. Aqui um outro gerador. Bom, depois nós temos os turbogeradores ST20. Esse aqui são máquinas de porte maior. Então, são máquinas que vão até 200 MVA ou 180 MVA. Então, em 60 Hz, aqui no Brasil, até 200 MVA, ou para potências superiores, a gente pode fazer uma consulta para engenharia. Esse equipamento é relativamente novo no Brasil, né? Nós, da WEG, temos fornecimento de um gerador desse porte em Minas Gerais, já em operação, e agora, recentemente, fornecemos 4 máquinas para a Petrobras dessa linha ST20. A diferença do ST20 para o ST41 é que o ST20 é a máquina 2 polos, então não tem o redutor entre o gerador e a turbina, a máquina 2 polos. Nós também usamos as ferramentas de cálculo eletromagnético analíticas, né, para fazer o estudo da máquina e o desenvolvimento do projeto. Hoje, as nossas engenharias de Portugal, da China, da Índia, de Minneapolis e do Brasil já são integradas. Então, a máquina que nós fabricamos aqui no Brasil é a mesma da Índia. Essa linha ST41 que eu falei antes, foi projetada, principalmente o projeto foi coordenado por 2 engenheiras aqui da WEG, a Nadine e a Aline, e quando elas terminaram esse projeto, elas foram para os Estados Unidos para implantar essa máquina lá na nossa fábrica dos Estados Unidos. Quando a WEG adquiriu essa fábrica dos Estados Unidos, em 2011, foi com a intenção de trazer esse projeto 2 polos aqui para o Brasil. Então, no Brasil, não tínhamos fabricante de máquina 2 polos, até a WEG comprar essa tecnologia e trazer para cá. E ao contrário disso, a tecnologia do 4 polos, nós levamos para a fábrica dos Estados Unidos e para a fábrica da Índia. Então, o gerador, tanto ST20 e ST41, hoje tem um projeto integrado e é fabricado igual nessas unidades. Aqui os cálculos, né, os estudos estruturais, né, de simulações numéricas de esforços, tensões e fadigas das peças, antes delas serem executadas e depois testadas, já operando dentro das máquinas, né. A parte de fluidodinâmica, né, o estudo da circulação da refrigeração dentro da máquina, para a gente poder otimizar e reduzir as falhas. Essas máquinas, a cada 2, 3 anos, elas são abertas para verificar a situação delas, né, as máquinas elétricas, e aí a gente consegue checar se essas análises que nós fizemos com relação à vida útil estão corretas e podemos tomar alguma ação com relação à manutenção. Nós também fazemos uma análise rotor-dinâmica do conjunto. Como nós fornecemos a turbina, o redutor e o gerador, a gente consegue fazer essa análise de todo o conjunto do eixo. E aqui, simulação numérica eletromagnética para determinação da geometria das chapas magnéticas de rotor e de estator. Bom, aqui então, que é o que interessa a parte prática, a gente tem um exemplo de uma máquina 2 polos sendo montada. Então, só para facilitar os termos, aqui nós temos essa figura central, a chapa já cortada, ela pode ser cortada no oxicorte ou na estamparia. Nós fazemos tudo aqui na WEG, nossa fábrica é verticalizada, então nós fazemos o fio, prefilamos o fio, esmaltamos, fabricamos o fio todo, fazemos a chapa, fazemos a estamparia, o processo químico de proteção da chapa. Então, aqui nós temos a chapa avulsa, aqui nós temos o pacote sendo montado, chapa a chapa, vejam que as chapas vão formando o diâmetro, é um quebra-cabeça, monta o pacote de chapas, prensa ele, aqui ele já está prensado, prontinho, e aqui em cima o pessoal está inserindo as bobinas. Então, isso aqui é um estator, a parte estática da máquina, aqui estão as bobinas, e aqueles sensores de temperatura nas bobinas estão lá dentro da ranhura, onde é a região mais quente, onde ela está enclausurada e é onde a gente consegue medir a pior temperatura da bobina para garantir que a máquina não vai ter um problema através desse acompanhamento linear da medição da temperatura. Esse é o rotor. Ó, esse aqui é um rotor 2 polos. Como ele tem 2 polos, ó, ele é usinado, então o eixo tinha um diâmetro maior, foi usinado para a colocação das bobinas. Ó, polo 1 aqui em cima e o polo 2 aqui embaixo,
né? Então, está aqui os dois polos definidos. A máquina é polos lisos, né? Depois é feito um preenchimento. Aqui está a cabeça de bobina, que a gente não consegue ver. Então, aqui a gente vê a bobina. Aqui embaixo não, porque essa bobina já foi fechada com a capa magnética. Aqui tem a defletora na traseira da máquina. Por que aqui é a traseira? Porque aqui que está a excitatriz, ó. E a dianteira, lá na frente, ó, tem uma chapa com furos. Lá é onde vai fixar, aonde? Na turbina diretamente, porque a máquina 2 polos é 3.600 RPM. E aqui é a parte da excitatriz já montada. Bom, aqui é a inserção do rotor dentro do estator. Então, aquilo que eu falei que às vezes o cliente não tem uma ponte rolante que suporta a máquina toda, a gente tem essa alternativa na hora de desmontar, e para isso ele vai precisar de umas ferramentas. Lá do outro lado tem um braço prolongador que está pegando a ponta de eixo, de modo que inserindo desse lado, aqui tem uma cinta, ó, que está ligada na ponte rolante. Então, o pessoal está inserindo esse conjunto aqui e tem que puxar lá do outro lado. Essas são as ferramentas especiais que alguns clientes compram para ter lá quando eles precisam fazer uma manutenção, para ganhar tempo. Porque tem um lema nas usinas: hora de usina parada não se recupera. Então, aquela ideia, não, a usina parou, não tem problema, não. No dono da usina, essa hora é uma hora perdida. Aqui nós temos, então, o laboratório de ensaios, onde nós fazemos todos os ensaios nas máquinas, né? 100% dos nossos equipamentos são testados, ensaiados conforme as normas IEC. Nós fazemos todos esses testes e nós temos os nossos laboratórios, como eu falei para vocês, certificados. Então, a gente não faz nenhum tipo de teste fora da WEG, não é necessidade disso. Então, é um grande diferencial que nós temos também. Aqui é um exemplo desse gerador que eu falei, de 81,25 MVA, na faixa de 60, 70 megawatts, que está instalado numa usina de açúcar e álcool, lá em Minas Gerais. Esse é um ST20, máquina 2 polos, veja que é uma máquina bem grande. Esse é um outro exemplo de uma máquina 2 polos instalada na África. Já é um conjunto TGM-WEG, aqui foi o contrário, ó. Ele foi pintado de laranja. Então, aqui está a turbina da TGM e aqui o nosso gerador da WEG, com o logo da EM, porque essa máquina foi produzida nos Estados Unidos, enviada lá para a África, na nossa fábrica dos Estados Unidos. Aqui alguns exemplos de fornecimentos, alguns gaúchos aqui, ó, como a Camil, por exemplo, que tem várias plantas aí, tem vários geradores nossos, né? Usinas de açúcar e etanol, que tem grande quantidade, Klabin também tem unidade aí no Rio Grande do Sul. São alguns fornecimentos recentes que nós fizemos para essa linha ST41. Então, hoje a nossa engenharia é integrada para turbina, redutor e gerador, e a gente fornece a solução completa, inclusive a análise da linha de eixo. Esse aqui é um exemplo de turbina. Ó. Isso aqui é uma turbina a vapor aberta. Essa aqui são as turbinas, isso aqui o pessoal chama de as palhetas da turbina. E o pessoal chama essa operação aqui de inserir as palhetas de o empalhetamento da turbina. Essa máquina é aberta às vezes anualmente, às vezes a cada 2 anos, na entre-safra, porque como circula vapor, é possível que esse vapor traga a fuligem do combustível que está sendo produzido na caldeira. E aí, por isso que é preciso abrir, fazer uma limpeza nessa turbina para que ela mantenha o rendimento original. Então, isso aqui é um rotor de uma turbina de condensação. A turbina pode ser de condensação e contrapressão. A grosso modo, a de condensação é aquela que o cliente vai usar o vapor para gerar energia e vai ter uma tomada de vapor por processo. Por exemplo, uma arrozeira. Ele compra uma caldeira, produz o vapor, usa o vapor na turbina para gerar energia e uma parte do vapor ele pode usar para secar o arroz. Então, ele vai usar uma turbina de condensação. Ela costuma ser um pouco mais cara que a de contrapressão por conta dessa tomada de ar. E aqui é a montagem do rotor da turbina. Aqui é o rotor visto de outro ângulo, é uma turbina de 70 megawatts, é a maior turbina já fornecida pela TGM-WEG. Aqui a parte de balanceamento a vácuo da peça, aqui ela já em processo de montagem, aqui ela já está inserida dentro da carcaça da turbina, essa peça fundida aqui é a carcaça da turbina. Isso aqui é uma engenharia, essa paleta aqui é feita peça por peça. O prazo médio para fabricar um equipamento desse é na faixa de 9 meses a 10 meses, dependendo da carga de fábrica. Às vezes é 1 ano. Então, vai depender muito de como que está a carga de fábrica. Aqui está o eixo principal. E aqui a máquina montada já pronta para ser despachada. Esse foi um fornecimento para o mercado norte-americano.
Bom, então, além dos equipamentos, a gente tem toda a parte de serviços. Fazemos serviços em turbinas a vapor, em turborredutores, turbogeradores, redutores, nos geradores e motores elétricos. Nós podemos fazer os serviços em campo ou em fábrica, dependendo do serviço, o pessoal precisa trazer o equipamento para a fábrica, e aí nós fazemos usando toda a nossa tecnologia de equipamento novo. Então, se você vai ter uma rebobinagem na máquina, a gente usa o mesmo padrão de bobina atual que nós temos nos geradores e o mesmo critério de ensaio de uma máquina nova. E alguns trabalhos são feitos em campo, onde a gente ganha tempo, e a gente também pode fazer um monitoramento remoto da máquina em campo para poder indicar ao cliente o que é necessário fazer quando ele tiver uma parada, evitando falhas maiores, lembrando da frase, hora de usina parada, não se recupera. Bom, pacote elétrico. Além dos geradores que eu falei, tem uma série de equipamentos que são fornecidos nesse pacote elétrico. Aqui a gente tem um exemplo disso. Isso aqui é um unifilar ilustrado, só para mostrar os outros equipamentos. Eu vou falar um pouquinho deles para dar uma ideia para vocês. Cubículos. Deixa eu voltar aqui. Bom, o cubículo é esse cara aqui. Geralmente os cubículos têm disjuntores dentro e eles são em média tensão. Quando a gente fornece um gerador em média tensão, obrigatoriamente ele tem 3 cubículos. Um cubículo de fechamento de neutro, que está representado nesse unifilar aqui embaixo, um cubículo de surtos e proteção do gerador, e um cubículo de saída, onde está o disjuntor. Então, são 3 cubículos, 3 colunas dessas aqui, para fazer a proteção de um gerador de média tensão. E nós temos aqui um painel de baixa tensão, alimentado em 125 volts, que é o cara que tem o cérebro de todo o processo. Então, ele tem um regulador de tensão, que está ligado na excitatriz no campo, e que vai regular a tensão da máquina. Ele tem um relé, onde a gente vai parametrizar todas as temperaturas daqueles sensores que eu falei lá na frente, e esse cara vai ficar medindo a temperatura real que está lá nos enrolamentos e a temperatura que está setada aqui no relé. Havendo alguma divergência, ele vai mandar o disjuntor abrir ou vai mandar um alarme para o operador tomar uma ação. Se, por exemplo, ele perceber que a água está entrando com uma temperatura acima de 32, logicamente a máquina vai perder rendimento. Aí ele avisa o operador, opa, a temperatura de água está mais alta. Aí ele consegue ir atrás disso e tomar uma ação, desligando a máquina ou diminuindo a potência e checando se há um vazamento de água, se há um problema na torre, se há um problema na máquina. Então ele consegue medir isso. E como que ele faz essas medições? Através do supervisório, que eu vou mostrar em seguida. Bom, aqui é o regulador de tensão, então nós temos um equipamento VEG, que ele é similar aos concorrentes, e ele regula a tensão do gerador. Ele vai no nosso painel e ele controla tudo. Controla a potência fornecida, controla a corrente da máquina, controla fator de potência e é o cara que faz a leitura em milissegundos toda vez que a gente tem uma grande variação de carga, saindo ou entrando no gerador. O sistema de automação. O sistema de automação é um sistema que fica na salinha onde o operador comanda tudo, ele consegue ver tudo. Eu trouxe um exemplo de telas aqui, ó. Aqui nós temos uma tela de supervisório. Aqui ele está mostrando uma turbina, ele mostra umas temperaturas aqui, 63 graus, 55 graus, 48 graus. Você consegue medir temperatura no redutor, 78 graus, consegue medir a potência da máquina. Então, aqui é um conjunto, turbina, redutor e gerador. E uma série de temperaturas. Então, o operador está lá na mesinha, ele consegue dar partida no motor, desligar, consegue tomar ações da mesa, de forma remota. Esse sistema geralmente tem 2 computadores, sendo um reserva, e para emergência, atrás do operador vai um painel onde ele tem botões que ele consegue fazer isso também para caso de emergência. Aqui fica mais fácil para mostrar aqueles primeiros slides, para exemplificar os primeiros slides, onde eu falei dos acessórios. Ó. Então, aqui a gente está medindo a temperatura em todos os acessórios. Ó. 61 graus, a temperatura no enrolamento da fase do estator A. Estator B, fase C. Mancal dianteiro, mancal dianteiro, mancal traseiro, mancal traseiro. Lembro que tinha 2 sensores por mancal, para a gente, caso tenha problema nenhum, consegue medir com o outro. A entrada de ar frio, 1 e 2, porque tem dois sistemas de ar, e a saída do ar quente. A entrada de água no radiador e a saída de água. Ou seja, se a máquina der um trip e desligar, ele vai mostrar aqui qual foi o acessório que indicou primeiro, para ele saber onde ele vai para corrigir essa falha. Aqui é um outro slide.
que mostra transformadores ligando partes da fábrica, e ele consegue, então, medir as temperaturas nesses CCMs, onde ele tem um monte de motor. Ele consegue medir tensão, corrente, potência dos CCMs, consegue medir a tensão e corrente em cada um dos disjuntores, e ele consegue ver quanto que cada setor da indústria está consumindo de energia. Tudo na mesa dele. Então, essas são telas específicas. Como são várias áreas, nós temos dentro da WEG especialistas para cada segmento. Um especialista em geração com casca de arroz. É o cara que tem a expertise do silo, da temperatura, da secagem do arroz. É o cara que vai explicar para vocês a diferença do arroz parbolizado para o arroz branco, que o parbolizado é pré-cozido na casca, e aí, sendo pré-cozido na casca, ele tem mais nutriente, e aí ele transforma um arroz de terceira num arroz de primeira, porque ele solda o grão, mas mesmo assim, tem pessoas que preferem o arroz branco, e aí onde tem a parbolização, precisa de uma caldeira. E essa caldeira você pode usar uma parte desse vapor para gerar energia. Então, empresas que têm uma caldeirinha pequena e estão ampliando para uma caldeira maior, elas têm essa alternativa de já colocar um sistema de geração de energia. Bom, aqui eu trouxe um exemplo de açúcar etanol, como é a maior fonte de biomassa do país, eu trouxe só para ilustrar para vocês. A usina, basicamente, é isso aqui. Aqui é o processo onde vai transformar o caldo que sai. Todo mundo já viu uma maquininha de caldo de cana, né? É bem similar. Você extrai o caldo, esse caldo vai para um processo onde ele vai ser convertido em açúcar ou em álcool, ou etanol. E esse processo de retirada do caldo, de extração do caldo, tem um preparo, primeiramente, onde são motores maiores que vão picar essa cana. Hoje, com a industrialização e com o maquinário de campo, alguns casos essa cana já vem picada. Mas no Nordeste, por exemplo, onde as plantações são são bem íngremes, não consegue automatizar. Então, essa cana vem inteira e a máquina precisa cortar. Então, nós fornecemos esses motores do preparo aqui, que são picadores, niveladores e picador, nivelador e o defasador. Então, esses motores vão fazer o trabalho grosso de cortar a cana, e depois essa cana vai passar aqui nas moendas, onde vai fazer a extração do caldo. Normalmente são 6 ternos de moenda, que a gente está vendo aqui. Tem imagens com motor vertical e horizontal, só para mostrar que nós temos todas as alternativas, mas geralmente são 6 conjuntos iguais, de motor, transformador a seco e chave de partida. Então, aqui a gente precisa de um controle de velocidade, e aí são motores com um inversor de frequência. E aqui na ponta está a geração de energia, que vai pegar o bagaço que sobra desse processo, queimar numa caldeira, produzir vapor e gerar energia. E aqui a parte da subestação. Bom, no preparo se usa esses motores de grande porte, ó. Esse aqui, por exemplo, não tem radiador, é um motor refrigerado a ar. São motores com partida direta, ou um inversor de frequência, ou pony motor, quer dizer, um motorzinho pequenininho ajudando na partida do motor maior. Pony converter, que é uma alternativa similar, e pode ter também um motor rotor bobinado de anéis, que é um motor bem especial, que tem bobinas na parte rotórica e que tem um sistema com reostato líquido e escovas levantáveis. Quando essa máquina acelera, ele funciona parecido com o motor de gaiola. A diferença do motor de anéis para o motor de gaiola é que o motor de anéis é usado em aplicações que já partem com carga. Você não consegue acelerar o motor e depois colocar a carga nele. Quando você liga o motor, ele já está com carga. Por exemplo, um picador de toras, que é muito comum nessas empresas como Klabin, Votorantim. Quando você parte o motor, já tem tora de madeira lá dentro. Ele já parte, ou o liquidificador que a gente tem em casa. É um exemplo do motor de anéis. Ele já parte com carga, só, claro, com características industriais de grande porte. Ele é bem mais caro que o motor de gaiola. Por quê? O motor de gaiola, como o nome diz, tem uma gaiola no rotor. E o motor de anéis tem bobinas e isolantes no rotor. Por isso ele fica mais caro. E esse sistema de levantamento motorizado de escovas é um diferencial que a WEG tem, com escovas levantáveis, de modo que quando esse motor acelera, você retira as escovas, evitando o desgaste dessas escovas nos anéis. E ele parte com reostato líquido. A gente controla a resistência no rotor, de modo que o motor tenha maior torque. No preparo, então, a gente usa os motores até 50 megawatts. Eles são versáteis, são fáceis para ser intercambiáveis com elétrica e mecanicamente com máquinas existentes e são aptos para situações adversas. O motor de anel,
ele tem uma redução uma redução na corrente na partida. Então, algumas usinas não têm potência suficiente para partir direto um motor de grande porte. Então, é necessário usar um motor de anéis onde a gente consegue controlar a corrente. Ele tem um torque elevado para partir com carga e parte cargas com inércia elevada. E tem uma partida suave e reduz os distúrbios na rede. Bom, o preparo é essa parte aqui. Ó. Vocês vejam que são usinas de alimentos, né? Então, usinas que usam os motores para acionar as moendas. Então, nós temos aqui as moendas que vão fazer a extração do caldo para alimentação do caldo para o processo de açúcar e etanol. Aqui é um sistema de moenda. Então, aqui os motores instalados, né? Ó, aqui o motor, aqui um redutor, a moenda está aqui embaixo, onde a cana está passando, e aqui também, da mesma forma, a cana passa nessa parte aqui, e aqui o conjunto, uma chave de partida ou um disjuntor, um transformador a seco, um inversor de frequência, porque tem que ter um controle de velocidade, e um motor elétrico. Agora eu vou falar um pouquinho dos eletrocentros. Os eletrocentros são salas elétricas, então eles podem ser fixos, eles podem ser semimóveis, podem ser móveis, e eles têm esse jeitão aqui. Ó. Eles são sistemas elétricos eletrônicos e interligados, então aqui a gente vê um painel, uma coluna com disjuntor e um transformador a seco, né? Eles têm um projeto completo, com documentação e cálculo estrutural, são testados em fábrica, então o grande diferencial, você ganha tempo no campo para montar esses equipamentos. Ele elimina a necessidade de alvenaria, grandes alvenarias, reduz o tempo de atraso, você tem uma garantia única e você tem linha de crédito. Existem umas linhas de crédito para equipamentos que você consegue comprar o equipamento usando esses benefícios, mas a parte civil você não consegue. Quando você coloca um eletrocentro, todo o custo dele pode entrar nesse tipo de projeto. O que pode ter no eletrocentro? Cubículos e painéis de baixa e média tensão, inversores soft starter, CLPs, inversor de geração solar, CCM, transformadores, retificadores, no-breaks e sistemas de automação. O que tem nesse eletrocentro? Bom, se vocês saírem daqui hoje, pelo menos sabendo que o eletrocentro não é um container com um painel dentro e split, eu já fico feliz. Porque existem empresas que fornecem dessa forma. Compram containers, pintam, colocam o equipamento lá dentro e fornecem. O nosso caso não é uma sala elétrica. Então ele tem um sistema de alarme e detecção de incêndio, climatização por ar-condicionado, controle de acesso, circuito de TV e telefonia, iluminação especial e de emergência, sinalização de segurança, tem rota de fuga, tem acessórios, né, pilar para sustentação, escada, plataforma de acesso, banheiro e vestiário. Então, é um conjunto realmente completo. Depois nós temos a linha de transformadores, que podem ser os pequenos de distribuição, que são esses transformadores de poste, né? Os transformadores industriais até 3.000 kVA, transformadores a seco, que já foram muito caros, já custaram o dobro do transformador a óleo, já custaram 50%, hoje é na faixa de 20% a 30%. Qual a grande diferença? É que ele não precisa de um invólucro e não precisa do óleo. A função do óleo, do transformador a óleo, é isolar e refrigerar. O transformador a seco, ele é construído com um tipo de bobina especial. A nossa fábrica são duas, uma em Minas Gerais e outra em Itajaí, onde é um processo bem diferente de um para o outro, por isso que é uma resina epóxi ao longo de uma bobina. Essa bobina aqui é similar a uma folha de papel enrolada. Então, a bobina é uma chapa, vamos dizer assim, onde você tem uma camada de chapa, uma camada de isolante, uma camada de chapa, você vai enrolando, é como se fosse um rolo de papel de guardanapo, desses que a gente usa na cozinha em pé, é isso. Com a diferença que é feito numa indústria e que tem uma camada de isolante. Transformador subterrâneo, transformador de pedestal, aquele que é usado em praça, em parque, que as crianças podem subir em cima, o cachorrinho pode fazer xixi, que não tem problema. Transformadores de média potência, até 50 MVA. Transformadores de grande potência, acima de 50. Reatores, transformadores especiais, seccionadores, serviços de reforma, subestação móvel, subestação convencional e solução transportável. Esse aqui é um exemplo do maior transformador que nós fornecemos na WEG. Ele ficou pronto em abril desse ano. Foram 2 peças, também para a África.
um transformador de 500 MVA, isso aqui é o nosso laboratório de ensaios em Blumenau. Então, é uma máquina de 500 MVA, foram 2 unidades, 400 kV, 348 toneladas cada um. Isso tranca a cidade toda na hora de sair até chegar no porto. Normalmente vai pelo porto. Nós tivemos um caso de um fornecimento de uns equipamentos síncronos para esses parques de energia eólica no Rio Grande do Sul. E esses equipamentos tinham 300 toneladas. E na hora de fazer o transporte, a gente fez ele terrestre até o Porto de São Francisco, levamos de navio até o Porto de Rio Grande, e de lá fizemos terrestre até Santana do Livramento, compensadores síncronos, que são usados, bem parecido com um gerador, são usados em parque eólicos. Aqui nós temos um exemplo de subestação completa, que a WEG fornece, e aqui nós temos a subestação móvel, que é muito usada pelas concessionárias. Elas têm esse equipamento lá, quando tem alguma avaria, alguma falha, elas conseguem fazer o atendimento usando esse equipamento aqui. Bom, agora então eu vou falar de um exemplo de uso de casca de arroz. Essa é uma planta em São Cepé, no Rio Grande do Sul. Quero de novo dar o meu agradecimento à Enerbio, que é essa empresa aqui, de Porto Alegre. Eles fazem o projeto completo, fazem todo o estudo da biomassa, da viabilidade econômica, das licenças ambientais e o estudo para o cliente para a implantação dessas plantas. E aí eles nos cederam gentilmente esses dados para a gente compartilhar com vocês. Essa aqui é uma planta, então, de 8 megawatts, Cepé Geração de Energia, fica em São Cepé, um investimento de 48 milhões de reais, gera anualmente 57 mil megawatts-hora de energia, e a venda foi no leilão A3 de 2015. O que significa isso? Esse leilão A-3 quer dizer que o contemplado vai ter 3 anos para operar essa planta. Algumas empresas que ganham um leilão desse tipo, quando elas têm já as garantias e os investidores, muitas vezes elas começam a operar um pouco antes, e aí elas vendem a energia no Mercado Livre. E a partir do ano que ela precisa começar a operar, aí sim ela já tem o destino e o valor da energia já determinado nesses leilões que acontecem anualmente, às vezes até mais de um por ano, dependendo do ano e da necessidade do leilão. Então, nesse caso, como nós estamos agora aí, que há uma crise hidráulica, provavelmente mais termoelétricas vão ter que operar. Então, muitas delas já têm valores acertados com o governo para gerar mais energia, para compensar essa falta de energia hídrica. Dados técnicos, então. É uma usina movida com casca de arroz, tem um PCI de 3.200 quilocalorias por quilo, um consumo de casca de 9,2 toneladas hora, então vocês vejam que é um consumo muito grande, 70 mil toneladas ano. Ela tem uma estocagem na usina para 4 dias de operação, então essa planta não é um arrozeiro que queima a casca dele, é uma planta independente que compra o combustível disponível nas usinas ao redor, usinas de beneficiamento de arroz, e faz a geração de energia e vende. Então é uma termoelétrica pura, ela não tem processo lá dentro, ela não produz o vapor para outro fim, só para geração de energia. Então ela tem um estoque de 4 dias de operação, uma produção de cinza de 20%, e a fonte de água é o açude. Tem um número mágico que eu tenho anotado aqui, que eu gosto de trabalhar para não me perder, porque como são muitos números, muitas vezes as pessoas perguntam, quanto é que eu preciso para gerar energia? Nós temos um caso de uma usina do ano de 2000. Essa usina, então, para gerar 8 megawatts, ela precisa, por dia, de 206 toneladas de casca de arroz. Então, 206 toneladas de casca de arroz para gerar 8 megawatts diários. Então, esse é um número diário. 206 toneladas dia para gerar 8 mega. Fazendo um comparativo, nós temos uma planta fornecida em 98, então faz bastante tempo. Aquela planta gera 2 megawatts médios por dia, né? 2 megawatts, e ela consome 100 toneladas de casca. Porque é muito comum alguns clientes terem um volume menor e nos consultar para saber quanto que dá para gerar. Mas vocês vejam que realmente para gerar 2 mega precisa de 100 toneladas, é bastante volume de casca, né? Claro, existem aquelas ideias normais de
de lugares onde tem pequenos produtores de combustível, onde poderiam se unir, fazer uma cooperativa. Nós temos casos que deram certo, casos que não deram certo. Onde, quando a cooperativa começou a operar, o pessoal que fornecia o combustível começou a onerar muito, querer mais pelo custo do combustível. Então, esses contratos têm que ser bem amarrados, de pelo menos 10 anos de exploração, ou seja, você vai garantir que vai comprar durante 10 anos e o fornecedor do combustível também vai dar garantia que ele vai preferir vender para você. Bom, então, é uma destinação ambientalmente correta do resíduo, da casca de arroz, tem um reuso dos efluentes de 100% e uma destinação da cinza para a produção de cal mista. Tem uma conta meio mágica aí no arroz, né? Cada tonelada de arroz que é processado dentro da planta vai gerar 220 quilos de casca. Então, 22% do arroz processado vira resíduo. E essa casca vai para uma caldeira para gerar energia. E se a gente tiver 100 toneladas por dia, vai gerar 2 mega. E se tiver 206, vai gerar 8 mega atualmente, com a tecnologia atual. Né? Vamos ficar com esse número mais novo. E aí, além disso, esse slide anterior mostrou, vai ser produzido 20% de cinza. Então, daquela quantidade de casca de arroz que foi queimada na caldeira, vai produzir 20% de cinza. E essa cinza é rica em sílica. Ela pode ser usada para adubação, por exemplo. Bom, aqui dados dessa planta, então, início da construção agosto de 2016, início da operação em teste em 2018 e início da operação comercial em 2019. A geração da potência máxima durante 96 horas aconteceu em 2019, no dia 1º de março. Então, antes da operação comercial, foram feitos os testes e ela trabalhou 96 horas com a potência máxima. Bom, aqui nós temos, então, os equipamentos. Bom, o equipamento mais caro de uma termoelétrica é a caldeira. Então, aqui nós temos a caldeira do fornecedor H. Bremer, tem uma eficiência de 85%, produção de vapor de 40 toneladas hora, temperatura do vapor 420 graus Celsius. E uma pressão de trabalho de 45 kg/força por centímetro quadrado. Essas plantas, essas caldeiras aí, para utilização em bagaço de cana, chegam até 70 quilos. Então, tem variações, dependendo do combustível, essas variáveis mudam. Então, quando o cliente nos liga dizendo que ele tem um combustível, a gente sempre pergunta qual é o percentual de umidade, qual é o PCI, o poder calorífico, e o volume diário. Aí, com base nisso, é o caldeireiro que faz essa conta e vai dizer que com aquele volume entrando lá, qual é o vapor que ele consegue produzir. Então, os dados de entrada, volume diário de combustível, poder calorífico e percentual de umidade. Com base nessas informações, o caldeireiro faz uma conta mágica lá e diz que ele vai entregar um vapor com pressão, vazão e temperatura XYZ. Vazão, pressão e temperatura. Com base nesses 3 dados de entrada, nós, da VEG, vamos fazer o cálculo da turbina a vapor. Aí nós temos uma equipe que faz o balanço térmico, faz o estudo e determina qual é a melhor turbina para dar o melhor rendimento, e aí sai o número mágico que eu preciso no pacote elétrico para definir os equipamentos. Que aí ele vai dizer, olha, é 10 megawatts que eu consigo para gerar com essas condições de vapor. E aí a gente vai especificar o gerador de 10 megawatts, que vai ser o gerador de 12.500 kVA, junto com os cubículos, junto com o transformador para ligar na concessionária. Uma planta dessa, em média, 15% da energia gerada é autoconsumida na planta. A gente vê, pelo tamanho da caldeira, ela tem uma série de motores e transportadores que consomem energia. Então, 15% da energia gerada é consumida ali. Uma caldeira dessa vai precisar de um transformador auxiliar para pegar a energia em 13.8, rebaixar para 440 ou 380 e alimentar esses motores todos. Então, a gente pode fornecer o gerador, os cubículos do gerador, os transformadores auxiliares, o transformador principal, que vai conectar essa energia gerada na rede, na concessionária, e a concessionária que vai dizer, quando é feito o estudo do parecer de acesso, onde que vai ligar. Às vezes tem uma rede passando em frente, mas a concessionária não indica que se ligue ali. Tem que ligar em um outro lugar, devido à capacidade da linha, alguma coisa do tipo. Então, é um estudo que o cliente precisa fazer, pois às vezes é necessário um investimento numa linha de transmissão. Uma conta burra, assim, de padeiro,
é que uma linha de transmissão custa cerca de R$1 milhão por quilômetro. Então, é um estudo que precisa ser feito na ponta do lápis. E a concessionária, no parecer de acesso, que é um dos primeiros estudos feitos, é que vai dizer aonde que a tua planta vai ser ligada. Bom, aqui nós temos, então, a turbina, né? Nossa turbina WEG TGM, ainda era na cor cinza o conjunto, né? Então, aqui está a turbina com essa caixa aqui em cima, que é para redução de ruído, e aqui é o material na fábrica. Então, essa foto de cima aqui mostra o equipamento na fábrica, e aqui embaixo o equipamento já instalado. É uma TNC 10.000 de 8.000 RPM, condensação pura. Como eu falei para vocês no começo, o nosso gerador 4 polos é 1.800 RPM, por isso precisa do redutor. Aqui já está o conjunto montado, ó. Gerador, redutor e turbina. Conjunto montado, gerador de potência nominal 10.000 kVA, lembra que lá no começo que essa planta era de 8 megawatts, gerador 10.000 kVA. Como ele vai consumir uns 15%, provavelmente a energia gerada vai ser entre 6, 7, 7,5, dependendo do consumo da planta, da otimização. Por isso que existem motores de alto rendimento plus, o motor IR5 e IR6, cada vez tem tipos diferentes de motores que permitem um melhor rendimento, um melhor aproveitamento, que vai se resumir em mais energia sendo gerada, uma sobra de energia maior. Esse aqui é uma vista da planta. Vejam que é uma planta compacta, uma planta termoelétrica pura. Bom, nós na WEG trabalhamos com soluções de vários segmentos. Nós temos, vocês podem encontrar no nosso site todos os catálogos para esses segmentos: papel, celulose, mineração, alimentos, açúcar, etanol, energia, geração de energia pura. Nesses catálogos vai mostrar todas as linhas que nós temos, então procurem no nosso site a parte de soluções e procurem especificamente aquilo que lhes interessa. Vai ser um caderninho lá com 50 páginas, com esses produtos todos que eu falei, direcionados para aquela aplicação que vocês precisam. Pode lhes ajudar aí nos estudos. Bom, eu bati uma foto aqui do nosso site. Isso aqui é o canto inferior direito do site. Então, nós temos uma central onde você pode tirar manuais, apostilas dos cursos da WEG, você consegue baixar na central de downloads. Mas aqui no meio tem as soluções, então você pode procurar o setor que mais lhe interessa e baixar os catálogos das soluções e analisar os cases. Aqui tem cases com números, os produtos específicos, a história da WEG, e na parte superior do site tem um link para o treinamento. A WEG tem um centro de treinamento de clientes, onde esses itens que eu comentei para vocês aqui rapidamente hoje, nós temos cursos específicos de 2 a 3 dias, já foram treinadas mais de 50 mil pessoas presencialmente nos nossos cursos de treinamento, e agora online, bem mais do que isso. Então, a gente segue fazendo esses cursos de forma online. No nosso link de treinamento, você entra lá e pega todas as informações sobre o calendário desses cursos específicos. Eu preciso entender mais sobre motor de baixa tensão. Vai ter um treinamento sobre motor de baixa tensão, sobre especificação, manutenção, e também, na parte de cima, tem o trabalho conosco, onde vocês vão ver todas as oportunidades para estágio e para trabalho aqui na WEG, além de, claro, de seguir a nossa página lá no LinkedIn. Muito obrigado, pessoal. Eu fico agora à disposição e já aproveito também para agradecer pelo convite para estar com vocês aqui nessa noite e fiquem à vontade. Obrigado. Muito obrigada, Marcelo. A palestra foi muito enriquecedora. Acredito que vai agregar bastante para o nosso curso. Nós temos algumas perguntas no chat. Não sei se tu tem acesso ou tu prefere que eu leia para ti. Pode ser. Se tu puderes ler, eu prefiro. Tá. E também quem se sentir à vontade pode levantar a mão também para perguntar pelo microfone. Eu vou lendo aqui na ordem do chat. O professor Carlos Sonier perguntou se existem possibilidades de aditivos junto à casca de arroz para aumentar o poder calorífico. Caso positivo, quais os mais utilizados? Olha, é assim, ó, é interessante a casca de arroz, né? Parece uma coisa mágica, a aerodinâmica dela. Você faz uma montanha de casca de arroz e muito dificilmente ela vai sumir toda ali, parece que ela se encaixa, né? E além disso, essa questão do poder calorífico dela, que ela é amarelinha, né? Então você, comparando ela, a casca de arroz, com o bagaço de cana que é verde, você não precisa nem fazer teste, você olha e já vê qual que tem o maior poder calorífico.
Aí, se você for comparar a casca de arroz com madeira, por exemplo, que cerca de... Bom, isso aí os professores sabem melhor do que esses dados que eu estou falando são dados da minha experiência junto ao cliente, tá? Só lembrando que eu sou engenheiro eletricista e metido a falar de outras coisas. Mas a madeira, por exemplo, é 50%, 54% de umidade. Então, um dos grandes problemas dos projetos com madeira é você ter esse estoque regulador no campo, você cortar a madeira e ter a usina ali pertinho. Porque toda vez que você precisar transportar a madeira de um lugar até o outro, você está transportando 50% de água junto, levando a umidade junto. E isso aí encarece o processo. Então, a casca de arroz, que eu tenha conhecimento, eu não vi caso ainda que tenha sido usado enriquecedores para melhorar a queima. Provavelmente deve haver, mas que tenha sido usado eu não vi. Porque nesses projetos que eu participei aí nos últimos anos, geralmente o pessoal tinha bastante volume, e aí não foi necessário fazer um incremento, mas é possível que tenha sim e deva ter mais um tipo para enriquecimento. Certo, obrigada. Professora Sabrina e Amanda também sintam-se à vontade para contribuições. Eu vou falar um pouquinho aqui, porque de casca de arroz aqui na região a gente tem, né? Tem uma, mas assim, é na própria produtora, né? Que produção de arroz parbolizado, usa uma parte do vapor justamente na parbolização, né? E outra parte aí para gerar energia, mas no caso é para a própria empresa, né? E esses cálculos, até acho que a Mitiane está aí, né? Foi ela que fez o estágio, desenvolveu todo um trabalho, um TCC, que ela estudou as variações da pressão de vapor, né? E o efeito lá no final na geração, né? Então, se ela possa explicar um pouco melhor que ela esteve lá dentro, né? Só que é bem mais antiga, assim, né? Uma instalação aí já, não sei precisar quanto tempo ela tá, já tivemos vários alunos estagiando, né? E basicamente é esse o princípio mesmo, né? E assim, hoje em dia o que se usa mais mesmo é a casca de arroz e o bagaço de cana, né? Aqui também tem ali de madeireira, aqui em Livramento tem uma que é de madeireira, mas também é própria, assim, uma usina pequena, mas basicamente hoje seria bagaço de cana em função das questões regionais, né? Sim, a grande questão do nosso trabalho como fornecedores é convencer o dono do combustível a colocar uma planta ali, porque o negócio dele é o arroz, então o negócio dele claro, vai além disso, mas basicamente é processar o arroz e vender. E aí a gente chega lá para propor para ele um investimento de 48 milhões num negócio que não é o dele, que ele vai botar uma planta lá dentro, que ele vai ter alta tensão lá dentro, e normalmente ele tem só um eletricista que atende a planta toda, e aí ele vai ter que contratar alguém para cuidar daquilo. Começa a criar um certo receio nele, e muitos não colocam. Nós temos casos aí no Rio Grande do Sul de grandes indústrias que tem um volume muito grande e que a gente já foi conversar com relação a isso, e eles foram bem diretos. Eles falaram, olha, eu não tenho interesse. Se tiver uma outra empresa que seja desse ramo e que tenha interesse de construir aqui dentro da minha planta uma geração com outro CNPJ e fazendo um contrato comigo, que eu entrego a casca para ele e ele me vende energia mais barato do que eu compro hoje e o resto ele vende para quem ele quiser, eu faço. Mas o meu dinheiro eu não coloco ali. Eu já ouvi isso em vários lugares. E não só de casca de arroz. Ouvi pessoal de madeira falar e de outros combustíveis. Porque realmente é difícil, porque não é o negócio dele. Às vezes o cliente fica um pouco receoso. Por isso que existem essas empresas como a Enerbil ali, que eu comentei antes, que é uma delas, né? Eu citei esse caso, que é um caso mais recente, que eles ajudam nesse estudo, conhecem as linhas de crédito que existem para isso, né? Que aqui eu lembro que eu comecei a trabalhar com isso em 98. E aí, o que a gente via era que começava a andar essa questão de lei ambiental, e aí aquela casca de arroz que o cara deixava estocado lá no fundo da planta já não podia mais, ele tinha que dar um destino. E aí, esse destino ele não tinha. Aqui em Santa Catarina era bem comum, o pessoal nos procurava preocupado porque foi um fiscal lá e disse que ele não podia mais, a partir do ano tal, ter aquele volume de casca parado lá. E aí tinha que dar um destino. E aí, os nossos colegas que trabalhavam com o Uruguai, eles traziam informações de lá
e fotos de pilhas gigantes de casca de arroz atrás das arrozeiras, que aqui não era tão visível assim. Então, isso vem caindo por terra e a gente já começa a ver esse negócio andar. A gente faz bastante mais orçamento hoje do que fazíamos no passado. Temos uma previsão aí de algumas plantas entre esse ano e o ano que vem para negociar, para entrar em operação dentro de um ano, né? Porque a caldeira, como é um equipamento mais caro, ela tem 1 ano de prazo de entrega. Então, Sim. isso também, às vezes, deixa o... Mas, com certeza, para quem já tem o combustível, é um negócio bem mais interessante. E há essa tendência, né, a se manter a térmica, né, apesar por muito tempo ainda, eu acho, né, que cada vez mais vai surgindo biomassa, biogás, gás natural, enfim, né, novos combustíveis, biocombustíveis aí que tem essa aplicação de geração térmica de energia, né. Acho que, então, isso é algo importante, assim, a acrescentar, né. Nós temos uma novidade agora, hein? Novidade porque temos um pessoal trabalhando nisso bem dedicado, que é a geração com resíduos sólidos. Que eu não gosto de usar a palavra lixo, porque para mim lixo é o que não serve para nada. Então, quando o pessoal fala lixo lá, eu fico incomodado. Mas é a geração com lixo, resíduos sólidos urbanos. É um processo que foi desenvolvido em parceria com a Universidade do Paraná, que tem um gaseificador que executa um processo ali e você consegue, então, aproveitar o lixo para geração de energia. E o público-alvo da VEG como fornecedor desse sistema são sistemas modulares, sistemas de 3 mega. Ah, mas eu tenho capacidade para 9, então vão ser 3 de 3 mega. É modular. São os proprietários dos aterros. Sim. Porque eles têm o combustível em grande quantidade e qual é o benefício para eles? Bom, além de vender energia gerando com aquele combustível, ele também aumenta a vida útil do aterro, porque esse sistema com gaseificação aí, ele tem um subproduto lá pequeno, comparado com outros sistemas. Então, isso são estudos que estão sendo feitos aí, já tem um conjunto desse definido pela VEG, então é um caso que a VEG vai fornecer todo o conjunto. Vai fornecer a caldeira, vai fornecer esse sistema de gaseificação, a turbina e o gerador para esses pacotinhos de 3 mega. Mas, assim, se você for fazer uma pergunta, e isso é viável hoje? Ele custa na faixa de 70 milhões. Então, se a gente fazer a comparação com esse sistema de casca de arroz, que custou ali 48, gerando 8 mega, 70 milhões gerando 3, a conta fica um pouco assustadora. Mas a ideia é que isso se barateie conforme a gente consiga fazer uma linha de produção, que nem já foi a solar. Hoje a VEG não vem se entregar as placas solares, de tanto volume que se tem, né? Então, a tendência realmente é que a tecnologia ajude nisso, né? E que cada vez a gente vá mais para esses caminhos alternativos aí, né? Tem rede de postos no Brasil que tem estudos para colocar placa solar em cima de todos os postos. Mas para botar a placa solar tem que reforçar, porque qualquer vento levanta aquela cobertura, né? Então, tem muita gente trabalhando em todas as alternativas aí para caminhar para um aproveitamento dentro do que é considerado aí, dentro das legislações e tal, porque essa questão do lixo urbano, uma vez eu recebi uma visita, atendi durante muito tempo pesquisadores ali, veio um pesquisador com um desses projetos de resíduo, ele me disse que lá na Baía de Guanabara tem lixões ao redor, que cada vez que a maré sobe, a maré invade o lixão e leva 3 toneladas de lixo para dentro. Sim, imagina. Imagina isso. Se eu não me engano, é o 2º maior lixão aterro da América, perto só do México. E especialmente aqui na região, além do resíduo sólido urbano, a gente ainda tem a questão das propriedades rurais, né? Que geram dejeto de animais, tem frigorífico, então, né? Tudo isso é uma tendência, eu acho, aí, né? Para o futuro, para contribuir com essas... Por mais que hoje em dia pareça assustador, assim, em termos de custos, né? Já é uma tendência, e muitos desses estudos os alunos estão desenvolvendo aqui já, né? E, enfim... A Amanda mesmo já fez um trabalho com frigorífico, enfim, essa questão aí é bem ampla, assim, né, dessa parte térmica, assim, de energia, né. Eu acho que é um campo bem, assim, de atuação que tem bastante opções, alternativas, assim, de se desenvolver, né.
É verdade. Inclusive, algumas usinas de açúcar etanol que sempre tiveram muito combustível, porque processam muito açúcar, então é uma sobra lá, né, que eles têm, nunca tiveram muita preocupação com outras formas. Hoje já tem, porque tem um subproduto deles lá que produz o biogás. Então, eles já estão aproveitando aqueles 2, 3 mega lá de biogás para jogar na rede. Então, o desperdício realmente cada vez menor, né? É isso aí, o desenvolvimento, né, que a gente... É o desenvolvimento. A gente estuda para isso. Isso mesmo. Nós temos aqui em Jaraguá do Sul, agora um centro de inovação tecnológica, que é onde as empresas fizeram investimento, e a VEG deslocou para esse centro parte do P&D. Então, nós temos um pessoal de P&D dentro da VEG fazendo estudo, e temos uma equipe nesse centro de inovação, trabalhando com outras empresas de outros setores, setor têxtil, que é bem forte aqui na cidade, né? São os dois principais, metal mecânico e têxtil. E a gente tem o pessoal trabalhando lá para fazer esse desenvolvimento e esse investimento todo em pesquisa aí, que realmente é o caminho, né? Essa proximidade aí ajuda bastante, né? Que não é o nosso caso, a gente tem que percorrer uma distância um pouquinho maior, mas também não falta vontade aí, tanto, né, de todo mundo de se enquadrar. É verdade. Tá bem, então, Marcelo, obrigada. Vou passar a palavra aí agora para as perguntas. Tá bom. Amanda, se tu tiver alguma pergunta, uma contribuição, tá aberto. Antes de eu continuar o chat aqui. Tá. Eu queria perguntar um pouquinho sobre esses módulos, porque eu já tinha visto esses módulos de biogás. Eu já tinha visto a notícia sobre eles e tal. Não sabia que era de 3 mega, foi uma informação nova, assim. E eu queria saber se o mercado brasileiro já está demonstrando algum interesse. Porque o setor de biogás, a gente viu que ele está tendo um incentivo, né, maior nesses últimos anos. E aí eu fiquei curiosa se já tem sinais de algum interesse, assim, aqui no mercado brasileiro. Como tudo aqui no Brasil, né, quando a lei começa a apertar e o pessoal começa a se mexer. A gente tem visto, sim, maior interesse, aumentou bastante o volume de cotação. A gente está com alguns, acho que temos aí uns 10, 12 negócios engatilhados para começarem a sair. Nós já temos um projeto desse funcionando, com esse sistema de gás, que é um sistema de protótipo, né? Já temos um em operação aqui em Santa Catarina, e temos alguns já em fase de negociação já para a gente ter já o fornecimento. Aqui no Brasil é bem comum isso, né? O pessoal espera o primeiro para depois investir. Ou aquela história do... depois eu vou querer um maior do que esse, porque já viu que o menor funciona, né? Por isso que começou com esses módulos de 3 mega, porque a gente fez um estudo de várias possibilidades. Pra você ter uma ideia, cada pessoa gera, em média, aí, 1 quilo de resíduo por dia. Aqui em Jaraguá do Sul, nós temos 180 toneladas de resíduo dia. E o nosso lixo anda 4 horas até o aterro, numa cidade do lado. E se a gente fosse gerar energia e usar um módulo desse de 3 mega. Então, um módulo desse de 3 mega funciona com 180 toneladas de lixo dia. Então, veja que é uma quantidade grande de lixo. A nossa cidade aqui tem 180 mil habitantes. É uma quantidade grande para gerar 3 mega, mas é uma energia que está disponível. Era isso, muito obrigada. De nada. Então, eu vou dar sequência aqui, vou ler as perguntas do chat. O professor Fábio Tom parabenizou pelo ótimo detalhamento. Ele perguntou qual a importância do sistema de controle da excitatriz ao funcionamento da máquina. Qual seria seu conselho para o discente, que está cursando a componente de instalações elétricas? E se a instrumentação da máquina ela é com supervisório por CLP de uso comercial ou por placa dedicada? Vamos por partes, então. Obrigado aí pela pergunta. Bom, sim, é CLP de uso comercial. São CLPs, principalmente da Rockwell, que a gente mais vê por aí. A excitatriz da máquina, ela é bem importante, porque ela controla todo o sistema, ela controla não só o nível de tensão, como a frequência da máquina, porque são 2 controles, o da excitatriz para controlar a tensão e o da controle de velocidade da turbina para controlar a frequência. Então, é bem importante esse controle da excitatriz.
Bom, com relação aos discentes aí, eu já dei aula durante um tempo, eu dei aula já dei aula no Senai, de projetos elétricos, dei aula no Sebrae, de atendimento ao cliente, e dei aula na Anhanguera, aula de negociação, durante 6 anos, na Universidade aqui de Jaraguá do Sul. E a dica é aquela de sempre, né? Aproveitar todas as oportunidades, estar sempre atualizado, manter o LinkedIn atualizado, ficar sempre procurando. Quando eu estudava no Rio Grande do Sul, ali, o curso de eletromecânica, um dia o professor chegou na sala e sugeriu, por que vocês não vão lá na VEG fazer um curso? A VEG tem uns cursos aí que ela dá, que são esses que eu falei para vocês ali no site. E aí, depois que a aula terminou, eu fui atrás, eu fui lá no laboratório, não tinha internet ainda, engatinhava a internet, eu fui no laboratório, peguei um catálogo em papel, copiei o endereço, mandei uma carta, aí recebi um manual que tinha esses cursos para eu escolher, aí eu escolhi, mandei outra carta dizendo qual o curso que eu queria, e 2 meses depois eu estava aqui em Jaraguá do Sul fazendo o curso. Aí eu conheci a empresa, eu trouxe um currículo, não foi escrito na máquina de escrever, tem uma máquina de escrever aqui atrás, mas não foi, já era no computador. Eu levei o currículo debaixo do braço, deixei lá com o instrutor do curso, no final daquele ano eu terminava o curso técnico, e ele me chamou para fazer um estágio. E agora, em julho, eu completei 26 anos aqui na empresa. Então, aproveitar as oportunidades e estar preparados. Eu acho que esse aí seria uma sugestão que eu dou. Estar sempre atento ao que está passando na frente. Porque, às vezes, como diz uma tia minha, o cavalo não passa encilhado mais de uma vez. Certo. Temos aqui pergunta do professor Carlos Sanier. Quais são as vantagens do uso do reostato líquido nos motores de indução com rotor bobinado? E também ele perguntou se a VEG trabalha com grupos geradores com geradores de indução. Tá, vamos por partes, então. A VEG, com relação a grupo gerador, a VEG fornece só os geradores. A VEG não faz o grupo. O grupo normalmente tem um motor de diesel e um gerador de energia e um painel para controlar. A VEG fornece os geradores para os montadores. Então, a VEG não tem montagem de grupo diesel. A outra pergunta era sobre... Pode repetir? Sobre as vantagens do uso do reostato líquido nos motores de indução. Tá, ok. No motor convencional, quando a gente parte o motor, ele tem um torque baixo e conforme ele vai acelerando, a curva de torque vai subindo. Então, o torque máximo do motor convencional é lá perto da rotação síncrona quando ele já acelerou. Então, nós não temos o torque máximo do motor quando ele está com a rotação à metade, por exemplo. Quando a gente usa o reostato líquido, a gente traz essa curva lá para o começo, para a partida. Então, quando a gente parte o motor, ele já está perto do torque máximo. E aí, conforme esse motor vai acelerando, o reostato líquido vai retirando resistência, e aí, conforme o motor vai acelerando, o ponto máximo de torque vai acompanhando, até que o motor chega na rotação nominal. Quando ele chega perto da rotação nominal, né, por exemplo, 1.789 RPMs para o motor 4 polos, quando ele chega perto da rotação nominal, ele já está na curva original dele, porque a gente foi tirando a resistência do reostato líquido. E aí, então, a gente consegue trabalhar com o motor como se fosse um motor de gaiola. Então, a vantagem é essa, trazer ele com torque desde a partida mais alto do que um motor convencional. O professor Carlos levantou a mão, pode ficar à vontade. Opa, agradeço aí a participação e os grandes conhecimentos do Marcelo a respeito sobre a área de máquinas elétricas, né? A minha pergunta era referente ao reostato líquido, porque o convencional é um reostato físico, né? Isso. Comum. Por que é utilizado o líquido, o reostato líquido, e não o convencional, né? Sim, o reostato líquido, na verdade, eles são dois, vamos usar eu tenho um problema, que é uma limitação minha, que eu só sei explicar escrevendo, mas eu vou dar um exemplo que vai ajudar. É assim, vamos imaginar que nós temos 2 caixas d'água, aí uma delas está cheia, a outra está vazia. Então, quando o motor parte, essa resistência a caixa está cheia, o reostato líquido está com um líquido bem cheio. Conforme esse motor vai acelerando, esse nível de resistência vai baixando e vai passando para o outro recipiente.
e aí essa resistência vai reduzindo, conforme o motor vai acelerando. E aí a redução dessa resistência vai acompanhando a rotação do motor, trazendo aquele ponto de torque máximo, acompanhando ele até chegar na rotação nominal. Eu acredito que o uso do reostato líquido seja porque ele tem menos perdas que o outro modelo tradicional. É que a minha área realmente é a geração de energia, mas a gente também faz a venda desses motores dentro dos pacotes. Quando a gente orça para as usinas de açúcar e etanol, a gente vende o conjunto completo. O motor elétrico de anéis, o motor de gaiola, o gerador, os quadros e o transformador. Mas o reostato mesmo a gente não fornece. Com base na nossa folha de dados, o fabricante do reostato, que pode ser, por exemplo, a Eletel, ele faz o fornecimento desse equipamento. Então, eu acredito que por serem grandes correntes e grandes potências, para se evitar que se tenha uma perda tão grande, se usa o reostato líquido. Obrigado. De nada. Eu que agradeço aí. Obrigado pelo elogio. Tem aqui uma pergunta do professor Enoch. Ele perguntou qual a percepção de você sobre usinas híbridas de biomassa com outras fontes. Tá cada vez mais comum aí. E outro dia eu recebi uma chamada de Blumenau, onde uma empresa de alimentos colocou placa solar na parte de cima do telhado, só que ela ficou limitada. E aí ela tem a passagem da tubulação de gás natural em frente. Então a ideia deles é colocar como complemento da energia, agora que a gente está vendo aí que vai ter risco de racionamento, risco de falta de energia, tem uma tendência natural que a gente percebe no dia a dia, com as cotações, com os pedidos de proposta, de termos mais sistemas híbridos. Então, uma indústria de alimentos que não tem resíduo, que tem placa solar, ela quer colocar um motor a gás acoplado a um gerador, ou sistema de emergência, ou para gerar em horários de pico, vai fazendo essa conta para ver até onde vale a pena operar gerando com gás. O problema do gás é que ele tem um custo ainda muito alto, se comparado com as outras fontes, onde a gente tem um combustível de graça. Não sei se vai viabilizar, mas o interesse tem sido cada vez maior. Outras plantas, por exemplo, aqui em Santa Catarina, em Tubarão, ali na região de Tubarão, em Capivari de Baixo, nós temos aquela termoelétrica Jorge Lacerda, gigante, em frente, do outro lado da rua, eles têm também aquele investimento em P&D, que as companhias têm que fazer, eles têm 2 aerogeradores nossos, da WEG, e uma planta gigante de energia solar, sendo que um desses geradores foi um protótipo nosso. Então, ali já tem um exemplo dessa geração híbrida. Claro que a geração que a gente consegue nessa planta solar e na planta de eólica é bem menor que a planta com carvão do outro lado da rua, mas já mostra esse interesse de fazer cada vez mais a planta híbrida. Tem aqui uma pergunta do Leonardo Ribeiro, ele parabenizou a apresentação, uma excelente apresentação. Obrigado. Ele perguntou se a WEG trabalha com a pirólise de resíduos sólidos ou biomassa, e se existe alguma planta desse tipo de processo para a geração de energia. Esse não é o nosso forte, porque a gente não faz a caldeira. Então, a gente não tem essa expertise da pirólise ou do outro tratamento do combustível. O nosso trabalho começa depois desse ponto, quando a gente já tem o vapor disponível. Então, hoje, com a nossa linha de produtos, a gente ainda não está trabalhando nessa parte do sistema. Por que eu falo ainda? Porque até 2017, nós não tínhamos também a turbina a vapor. Nós só tínhamos o gerador elétrico, começava a partir dali. E antes ainda, lá em 2000, nós não tínhamos as turbinas hidráulicas. A gente também fornecia somente os geradores. E hoje a gente fabrica tanto a turbina a vapor como a turbina hidráulica. Então, pode ser que num futuro não muito distante nós tenhamos também as caldeiras. Certo. Tenho aqui uma pergunta da Mitiane também, parabenizando a apresentação. Obrigado. Ela disse que gostaria de saber sobre a manutenção dos equipamentos, se é muito recorrente por conta do tratamento insuficiente do fluido de trabalho, que nesse caso, por exemplo, vem diretamente do açude. Pois como a professora Sabrina mencionou no trabalho de conclusão dela, né, no caso, eles analisaram alguns parâmetros que diminuíam o rendimento da geração de energia por conta da falta de manutenção, incrustações nos equipamentos e etc. Sim, a manutenção é o grande problema. Por exemplo, numa planta termoelétrica a gente tem uma caldeira, é preciso ter uma manutenção constante naqueles filtros de manga que ficam na chaminé,
A gente consegue ver quando a fumaça está bem clarinha e quando ela está escura, quando está faltando manutenção. Essa parte da água também é bem importante, que se tenha um controle disso. Por isso que os equipamentos, como, por exemplo, o nosso radiador, ele tem uma especificação de qual é a água que ele precisa. Então, ele precisa de um pH determinado, se não me engano é 6, tem um pH determinado, a pressão de água, a vazão de água e a temperatura tem que ser dentro de uma especificação. E realmente, quando a gente não tem esses componentes entrando nos equipamentos dentro das condições, reduz drasticamente a vida útil. É como se a gente usasse um combustível de má qualidade ou adulterado no nosso carro. Realmente a gente ia ter uma redução da vida útil dele. Ou que a gente operasse com equipamento sobrecarregado. É o mesmo efeito que tem. Então, os problemas de manutenção acontecem e por isso que é importante aquele sistema supervisório, que a gente consegue ter um alarme quando tem um problema para saber onde que começou. Porque quando desligava o equipamento na usina, poderiam ser vários fatores. Ninguém poderia imaginar que um dos fatores foi a qualidade da água que estava entrando no radiador. Mas hoje, com uma medição de temperatura, por exemplo, já é um sinal que essa água pode estar adulterada com algum outro componente ou com alguma falha no sistema. Certo. Tem mais uma pergunta aqui do professor Carlos. Quais são as melhores tecnologias para a geração de energia, para metanização e não queima direta da biomassa? Pois é. Então, esse também é uma área que a gente não trabalha ainda. Como a gente entra depois que já está especificada a caldeira, eu acredito que uma empresa de caldeira que tem um P&D trabalhando nisso, nesses combustíveis, para otimizar esses processos, seriam mais indicados para responder essa pergunta. A gente entra quando a gente já tem o vapor pré-definido. Então, por esse motivo, nessa eu não vou poder ajudar. Certo. Tem uma pergunta do Luiz Miguel Ávila. Se a WEG fabrica turbinas de quais tipos? Pelton, Francis, Kaplan, e qual é o arranjo mais usual? Fazemos as 3. Temos os 3 e a Kaplan é a que sai mais. Certo. Acho que de perguntas não temos mais. Temos para Francisco parabenizando. Professor Enoque disse que no final dos anos 90 também recebeu o material da WEG através de carta. Eu tenho a carta guardada aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fique à vontade. Professora Sabrina, manda. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Atualmente eu estou no programa de pós-graduação da Unipampa em Ciência e Engenharia dos Materiais. E eu queria saber se você, sim, sabe, né? Se a WEG busca também, eu vi bastante na sua apresentação a questão da pesquisa de software, testando, né, os equipamentos de vocês. Mas eu queria saber se existe também essa pesquisa para a parte de novos materiais que possam ser utilizados tanto, assim, nos motores, em tudo, assim, se existe essa preocupação da WEG. Tem sim, nessa equipe de P&D, tem profissionais de todas essas áreas aí para desenvolvimento. Tem um estudo de um motor supercondutor que a WEG faz durante muito tempo, e a gente tem especialistas em cada uma dessas áreas, de materiais, desenvolvimento de processos, dentro de cada unidade. Por exemplo, a WEG Automação, que fabrica equipamento eletrônico, tem uma área de P&D destinada para ela. A WEG Motores, que faz os motores, desde materiais isolantes para desenvolvimento disso. Esse foi um grande salto que a WEG deu. O seu Egon, que é o E da WEG, né? Não sei se vocês sabem, a WEG são 3 donos: Werner, eletricista, Egon, o administrador, e o Geraldo, mecânico. Então, sempre foram 3 sócios, 3 amigos. Em 1961, o capital de um Fusca. Então, como tinha um de cada área, um mecânico e um eletricista, sempre teve uma preocupação muito grande com essa parte de desenvolvimento. E aí o seu Egon, que é o administrador, que teve essa ideia de verticalizar. Por isso que hoje nós temos aqui em Jaraguá do Sul a maior planta de fabricação de motores elétricos do planeta, porque a WEG faz tudo aqui. Então, aqui nós fundimos a carcaça. Para fundir uma carcaça, tem uma série de estudos de materiais, de componentes. Nós fazemos o fio, a segunda maior fábrica de fios do Brasil. Nós fazemos a chapa, então compramos a chapa plana, estampamos, o fio nós trefilamos, esmaltamos. Então tem uma tecnologia muito grande, principalmente com relação aos materiais e ao desenvolvimento.
Nós temos uma área da WEG que fica batendo roupa o dia inteiro, que são os motores para a linha branca, que são as melhorias nesses motores para todos os fabricantes. Hoje essa fábrica foi deslocada aqui de Jaraguá do Sul para Linhares, no Espírito Santo. Essa fábrica, uma época que ela trabalhava 7 dias por semana, 24 horas. Então é um volume muito grande e precisa ter a pesquisa para que se continue sendo competitivo, né? E a área de materiais, sim, é bem importante. Obrigada. De nada. Alguém mais quer perguntar? Acrescentar alguma coisa, professores? Eu vou acrescentar só, né, para finalizar, que eu tenho certeza que todos vocês se identificaram com o que vocês veem no curso, né, durante essa apresentação, né, e também ter mais uma ideia, assim, né, de como vão poder atuar futuramente, né, então, seja lá onde vocês estiverem, né, as opções são muitas, né. Eu parabenizo o grupo que organizou, né, porque apesar das dificuldades aí do distanciamento, organizaram um ótimo evento, né, e tenho certeza que as próximas atividades de amanhã e sexta também vai ser da mesma linha. Tá? Mais uma vez agradeço a participação do Marcelo, né, da Amanda, que contribuíram com os seus relatos, experiências, né, e da minha parte era isso. Fiz uma foto aqui. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Foi muito bom aqui ficar essas horas aqui conversando com vocês aí. É sempre bom conversar com o pessoal que está aí nos bancos acadêmicos aí. Eu lembro da época que eu fui professor, né? Dizem que quem foi professor uma vez é tipo uma cachaça, a pessoa quer sempre seguir dando aula, né? E aí eu tenho a oportunidade de trabalhar com muitos jovens aqui na WEG, que são os estagiários que vêm trabalhar conosco aqui. Isso também é muito gratificante. E agradeço aí pelo convite, pela atenção de vocês e até uma outra oportunidade para a gente estar junto aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo, professora Sabrina, Amanda, nossos professores que acompanharam aí, professor Fábio Tom, professor Enoque, professor Carlos. Agradecer a todo mundo pela presença. Lembrar que quem ainda não preencheu o formulário da presença está ali no chat. E é isso, pessoal. Muito obrigada. A gente espera vocês nos próximos eventos essa semana. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. 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 Boa noite, tchau.